Alô, muito boa noite. Estamos chegando Mesa Redonda Futebol Debate. Já numa expectativa de derby na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Mas claro, o programa todo focado na rodada deste final de semana. Corinthians ontem passou susto com o Botafogo, mas trouxe o empate do Rio de Janeiro. O Palmeiras não jogou um futebol brilhante, mas venceu a equipe do Grêmio no Allianz Parque. E o São Paulo passou o trator por cima do Fluminense. O Santos se complicou com o Sport. Enfim, tem muita coisa para você aqui no Mesa. Matéria especial com o Memphis Depay, tem quem é melhor, Corinthians e Palmeiras. A gente vai viver intensamente o clássico da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. E claro, como todo domingo, a produção trabalhando firme e forte, trazendo convidados mais que especiais. E tem sido legal, porque os convidados são especiais, mas a grande maioria são amigos de convivência diária. E o de hoje não é diferente. Meu contemporâneo nas reportagens, eu pela Rádio Globo e TV Gazeta, ele na Rádio Bandeirantes, está lá ainda na Rádio Bandeirantes, comandando toda a equipe da Rádio Bandeirantes, uma das mais tradicionais do país, o meu irmão, Ricardo Capriotti. Que alegria minha, da Michele, de todo o departamento, receber você aqui. A gente já estava com essa agenda com o Capriotti, tentando acertar com ele e tal. Aí deu certo e eu fico muito feliz em receber você aqui. Todos nós estamos muito felizes, Capri. Ô, Garrafa, boa noite. Que prazer estar de volta aqui ao Mesa Redonda. Essa é uma casa que eu digo que eu comecei aqui. Comecei na Rádio Gazeta aqui, né? No início dos anos 90. E o Mesa Redonda fez parte da minha vida como espectador, como telespectador e depois trabalhando. Estive aqui em várias oportunidades. Quem então tá de volta aqui. Televisão? Chico Lang, grande Chicos que me trouxe. As primeiras férias na televisão que eu cobri foram graças ao Chico, né, que me trouxe pra cá. E quem te lançou na apresentação da Rádio Bandeirantes? Interrogação. Não foi você. Tá ruim de memória, hein? Eu sou a enciclopédia. Bom, Paulo Sérgio, Alex Miller, meu irmão, Chico, Miller, Michele, um beijo. Beijo. E você que é meu irmão, né, Garrafa? Quantas e quantas coberturas nós vivemos Já vimos juntos, técnico, né, Capriotti, sair escondido no porta-mala de um essa Monza. História, hein? Essa não é história. isso, Capri? Conta, resume pra gente. Técnico de time grande escondido em porta... Olha o que existia, não faz tanto tempo. Técnico para não conversar com a imprensa... Técnico de time grande saiu num porta-mala de um Monza, não é isso, Essa Capriotti? é uma época do jornalismo esportivo que o repórter ainda conseguia estar ali próximo, perto de todo mundo. Carlos Alberto Silva, então técnico do Palmeiras. Poxa vida. 95, mal na Libertadores da América, correndo o risco de demissão. E ele morava em um flat ali em Higienópolis. E nós estávamos fazendo uma campana, né, Garrafa? Buscando uma entrevista com o Carlos Alberto Silva ali. De plantão mesmo, de né? plantão mesmo, para saber se ele ia ser demitido, se ele ia continuar no Palmeiras. Ali na porta do flat do Carlos Alberto Silva em Higienópolis. Passamos o dia lá, né, Garrafa? Pelo menos boa parte daquele dia, até a noite. E nada do Carlos Alberto Silva aparecer. Não saiu o Carlos Alberto Silva. Aí, de repente, alguém recebeu um telefonema dizendo, olha, o Carlos Alberto Silva já saiu daí, não está mais no apartamento. Podem sair daí que não tem mais ninguém. Ele havia saído escondido no porta-malas de um automóvel, de um carro ali, de alguém, do empresário, de alguém qualquer, não estava mais lá. E aí eu dei uma carona para o Garrafa naquele dia. Nós estávamos juntos, eu estava com o meu carro, eu dei uma carona porque o carro do Garrafa estava na academia de futebol. E aí eu deixei o Garrafa na porta da academia para pegar o carro dele, para ele ir embora, e ele me liga, falou, o Carlos Alberto Silva está aqui, acabou de ser demitido. O Garrafa pegou o Carlos Alberto Silva, eu deixei ele, fui embora, né? E o Garrafa pegou o Carlos Alberto Silva demitido na academia de futebol. Ele tinha deixado o comando do Palmeiras. E num futuro seguinte, o Carlos Alberto Silva confirmou a informação, disse que tinha saído no porta-mala de um carro. E a gente já teve histórias com o Miller, como ex-jogador, com o Paulo Sérgio. Era o jornalismo esportivo sempre muito atuante. São novos momentos, o jornalismo continua cumprindo o seu papel, mas dentro de uma nova realidade, histórias não faltam. Teríamos histórias boas, ruins e algumas até impublicáveis. Que é melhor seguir. É mesmo, você é um
desses. Quer que eu conte aquela de Teresina? Melhor não. Vamos seguir aqui, então, pro nosso programa, porque vamos começar colocando a bola para rolar. Já todo mundo praticamente deu boa noite. O Chico, o Paulo, o Miller, o Paulo, o Alex. Faltou, obviamente, presentes e enquete pro nosso público pra gente definitivamente colocar a bola para rolar, né? Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, a enquete que tá lá no ar, no site gazetesportiva.com é a seguinte: quem leva melhor no derby que vem nessa semana e no meio de semana é a vitória do Corinthians, dá empate ou vitória do Palmeiras? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Agradecendo o pessoal da @QueensBrindes pelas canecas aqui do Mesa Redonda. Nosso convidado Ricardo Capriotti vai levar uma de presente para casa e temos os presentes para você também, nosso telespectador. Você vai entrar no Instagram do Mesa Redonda, @MesaRedondaTV. Tem uma foto lá do Ricardo Capriotti, que é nosso convidado especial de hoje, e você vai comentar dizendo qual presente quer, e aí eu vou conversar com você através das mensagens do seu Instagram. Então olha só, são 3 presentes hoje. Primeiro, luva da Poker da loja Gol de Placa. Você confere vários produtos no goldeplaca.com.br, junto com 3 pares de ingressos para a festa da Toco no Salão Nobre do Corinthians, dia 16 de agosto. 3 convites para a festa. E obrigada, Marcelo Novato, pelos ingressos aí. E o livro Sócrates Eterno, um livro maravilhoso, aquele para deixar na sala, para fazer vista para visita. Então esse é o primeiro presente. Segundo presente, camiseta tamanho G do esporte. Muito obrigada a Umbro, que mandou esse presente tão incrível pra gente aqui. Olha que linda, você que gosta, camisa de time, essa tá lindíssima do esporte. Terceiro presente, camiseta do Bayer Leverkusen, tamanho G, Paulo Sérgio trouxe pra nós aqui do Mesa Redonda. Então entre lá, Instagram, @MesaRedondaTV. E eu quero agradecer, Garrafa, ao Davi, de Ribeirão Preto, olha que bonito. Legal. Ele fez tudo pintado a lápis aqui, ó, Mesa Redonda, Davi Ferreira Neto. Ele tem o Instagram, @DaviArteNoLápis. Ele faz todos os desenhos em lápis aqui, fez o desenho do nosso querido Mesa Redonda. Muito obrigada, Davi, um beijão pra você. Que legal, esse é o carinho do nosso público que a gente recebe e a gente fica muito feliz. Então vamos lá interagindo com a gente nas nossas redes sociais, #Mesa Redonda. O Tchê tá lá, cadê o Tchê? Levanta o braço. Aí, o Tchê tá aí. Um abraço a toda a equipe de Fábio Ruza, não é? Fábio Rolfo, né? Fábio que Rolfo, tá. É que eu tô recebendo o Fábio Ruza aqui, eu fiz confusão. Um abração ao Fábio Rolfo, ao Cezinha, essa equipe aqui, ó, eu tô vendo todo mundo aqui. Sem essa rapaziada, não tem programa, eu faço questão de falar isso todo domingo. Vamos colocar a bola pra rolar. E a Michele falou de Instagram, então se prepara que tem notícia de Instagram. Tem notícia, Instagram em inglês. Segura que tem novidade de rede social. A produção tá correndo atrás aí, estão me falando aqui. Vai ter novidade Instagram em inglês. Gabriel Jesus, segura aí. Mas agora é hora de colocar a bola pra rolar com quem? Com São Paulo e Fluminense. São Paulo do Miller, da Rebeca, filha do Miller, tá aqui também hoje, a Rebeca, né, Rebeca? Tá ali, a Rebeca veio com o papai Miller aqui acompanhar este Mesa Redonda e vamos colocar a bola para rolar no trabalho do Thiago Salazar. São Paulo, 1, 2, 3, Fluminense 1. Se liga na tela. Casa cheia no Morumbi para São Paulo e Fluminense. O tricolor paulista sem perder a 3 jogos e o tricolor carioca, ao contrário, derrotado nas 3 últimas rodadas deste Brasileirão. Luciano, em casa e cheio de moral, foi ovacionado pela torcida antes mesmo da bola rolar. E com o apito inicial, o camisa 10 chamou a responsabilidade. Primeiro arriscou de longe. Depois cruzou na medida para Arboleda abrir o placar. 6º gol São Paulino na era Crespo e todos eles com participação de Luciano até aquele momento. Essa conta poderia ter ficado ainda melhor depois do pênalti cometido por Martinelli. Mas Luciano, dessa vez, parou em Fábio, que pegou lá no cantinho. O ídolo da nova geração de São Paulinos seguiu se comportando como a referência do time. Nessa jogada ele pega a bola lá atrás, avança para armar no meio e aparece na área para tentar finalizar. Luciano tá naquela fase que a bola procura, até quando ele não tem nada a ver com o lance. Dessa vez, acabou atrapalhando sem querer. Bola no braço e gol de Bobadilha anulado.
Pelo menos o de Ferreirinha valeu. Contra-ataque puxado por ele, cruzamento de Marco Antônio e gol de cabeça, no limite da linha de impedimento. O primeiro gol com Crespo no comando, sem a participação de Luciano, que aliás saiu de campo aos 29 minutos, aplaudido pela massa. O que ele não esperava era Samuel Xavier acertar esse chute rasteiro de longe. E que o São Paulo, soberano no jogo, passaria momentos de apreensão na reta final, com um placar de 2-1. Mas lembra quem entrou no lugar de Luciano? Pois é, até nisso o camisa 10 está com estrela. Tapia saiu cara a cara com o Fábio aos 46 e aliviou o Morumbis. 3-1, terceira vitória seguida e festa completa dos paulistas no duelo de tricolores. Essa segunda passagem de Crespo pelo São Paulo começou com uma derrota e um empate, mas agora já são 3 vitórias consecutivas. E nesse momento, sem poder contar com Lucas, Oscar e Caleri, Crespo fez de Luciano a grande referência do time. Dos 8 gols marcados pela equipe nesse período, só o camisa 10 marcou 3, além de ter distribuído outras 3 assistências. A gente tenta de ter uma ideia, uma disposição dos atletas, tratar de dar soluções, mas eles são aqueles que jogam e jogam com vontade e com raça. Então, tentar de dar referimento, sim? Para que eles possam saber onde temos que ir e como queremos jogar. Depois, as características de São Paulo são estas aqui. Bom, tá aí o técnico Hernan Crespo e veja só, 5 jogos sob o comando do Crespo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não quero ficar muito preso a números, quero ficar preso naquilo que eu tenho visto. Um São Paulo com um comportamento diferente, posicionamento diferente de alguns jogadores, sem tempo para treinar, e um São Paulo que tem sido muito mais proativo. Eu começo com o Miller falando do jogo e a pergunta fica extensiva a vocês. O que mudou em tão pouco tempo, em 5 jogos, da saída do Zubeldia à chegada do Crespo? O São Paulo deu um salto na tabela. Se falava em preocupação de rebaixamento, o São Paulo deu um salto na tabela. Eu começo com o Miller e eu quero saber de vocês aí sobre o jogo e também sobre essa mudança na troca de treinadores. Miller. Sempre quando um treinador vem, muda o treinador, dá um novo ânimo pro grupo, né? Principalmente aqueles jogadores que não vêm jogando, né? O Crespo, bem verdade que ele está jogando com um time limitado, né? Não tem lateral direito, para ter uma ideia. Então acho que mesmo diante dessa falta de lateral direito, o time tem suprido, né, as suas necessidades com vitórias, com boas apresentações. O São Paulo jogou bem lá em Caxias, jogou bem hoje, né? Hoje o time do Fluminense estava morto. O São Paulo controlou o jogo do começo ao fim. Então, claro que no 2-1 o Fluminense deu uma apertada, mas nada de que trouxesse perigo para o gol do Rafael. Acho que o São Paulo mais uma vez convenceu com uma boa apresentação, uma grande vitória. Independente do adversário, acho que esses pontos, essas vitórias em casa principalmente, faz muita diferença lá na frente. Capri, dá para explicar essa mudança assim tão drástica? Para mim ela parece drástica no primeiro momento. Tem esse aspecto que o Miller coloca, e que a gente sabe na troca de treinador, uma motivação, alguém buscando espaço, mas é um São Paulo diferente. Mas acho que tem um nome nesse São Paulo que está fazendo a diferença, que é o Luciano. O Luciano é um cara que precisa de confiança para jogar bola. Eu gosto muito do Luciano, acho que ele é um jogador muito útil, ele é um jogador de qualidade. E o Luciano com confiança, ele rende para o São Paulo. E o Luciano, com a chegada do Crespo, voltou a ter confiança e voltou a ajudar a conduzir o time até essa coisa proativa que você citou. São Paulo era um time que não fazia gols, era um time que tinha dificuldade de ataque. Hoje, a gente vê o São Paulo mais próximo do gol, um time que arrisca mais, que chuta mais. E isso passa muito pelo Luciano. E para mim uma outra coisa importante que aconteceu, foi ruim para o Oscar, mas bom para o São Paulo. Quando o Oscar sai machucado no jogo contra o Corinthians e o Alisson entra no time, o Alisson é um jogador que dá mais sustentação para o meio de campo. Mais dinâmico. É mais dinâmico, faz o Luciano jogar mais bola também. Então a lesão do Oscar foi boa para o São Paulo e a entrada do Alisson também. Então, eu vejo que essa confiança que o time tem hoje passa por essas
essa mudança do Alisson, a entrada no lugar do Oscar e principalmente o Luciano ser o motor desse time? Eu, na realidade, pensei que você ia falar que o nome que daria era o treinador, o Crespo. Até porque quando o Zubeldia saiu, eu falei, o Zubeldia não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. Quando o Zubeldia estava, o último jogo dele, Pablo Maia jogou mal. Alisson jogou mal. Eu falei, como que ele vai tirar desses jogadores ainda? Aí ele mudou na hora certa. Mudou na hora certa, no tempo certo, deu tempo para o Crespo fazer um treinamento, conhecer os jogadores. E foi o Crespo que deu a motivação para o Luciano. Porque se fosse Paulo, o Zubeldia... Desculpa, mais que motivação, semana passada você estava com o Bahia lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe a sonora do Crespo, ainda contra o Bragantino, o Miller vai se lembrar, perguntado sobre o Luciano, o Crespo, ainda logo no início, contra o Bragantino, falou, o Luciano tem que jogar mais à frente. O Luciano não é jogador de meio, na visão dele. Ele empurra, depois do Bragantino, o que acontece? O Crespo empurra o Luciano à frente, 2-0 em cima do Corinthians, 2 gols de quem? De Luciano. E o próprio Luciano menciona que ele é um jogador de frente, que ele não é um Ele meia. falou abertamente isso na coletiva. Mesmo, se coloca... Ele ainda falou, se o técnico pede pra fazer outra coisa, eu sou obrigado a fazer. Mas todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar. A e fala isso. importância do treinador, Capiotti, nesse momento. Sim. Se o treinador não tirar algo do atleta, olha o Wendel. Até outro dia ninguém queria o Wendel. Eu tô com você Esses nessa aí. últimos 2 jogos do Wendel aí foi jogos e criou moral. Já entra hoje agitando, corrigindo os companheiros. É um jogador de 30 e poucos anos. Bobadilha também cresceu. Bobadilha jogando O Marco Antônio, né? Tudo O isso Marco tem Antônio. Marcos Antônio foi um dos melhores Marcos hoje. Marco Antônio, pra mim, é o novo Mineiro. Foi um dos melhores hoje. Lembra muito o Mineiro no estilo dele de jogo, né? Muito bom. E ele dá passes, ele cruza. Hoje o gol do Ferreirinha de cabeça foi cruzamento dele. Quer dizer, é um jogador. Eu acho que a organização do meio campo é o grande segredo do Crespo. Eu acho que legal, ele mexeu no Luciano, mas a organização do meio campo, para mim, Garrafa, foi o ponto principal. Não sei o que o Miller acha, mas como a gente conversa, o meio campo firme, forte, bem postado, é outra coisa, é o cérebro do time, né? É o cérebro do jogo. É dali que vai sair os melhores lances ou os piores. E esse meio campo que ele forma com Bobadilha, o Marcos Antônio e Alisson, é um meio campo quase perfeito. E você tem ainda o Lucas para entrar nesse time. Dá uma possibilidade de aumento de potencial. Agora, hoje o Renato reclamou sobre calendário, Abel reclamou de calendário, Dorival reclamou de calendário. O Renato, inclusive, não veio com a força máxima, deixou alguns jogadores no banco, porque não dá para jogar quarta, domingo, né? E mas o Crespo veio com o que tinha de melhor. E aí, se você não tem tempo para treinar, eu acho que o papel do treinador é importante você enxergar mesmo sem treinamento, já que é a realidade. Ele olhou e falou, esse cara não é para jogar aqui. Filho, você é para jogar aqui. E isso faz parte do treinador. Meu time com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ele estabeleceu 3 zagueiros no São Paulo e acabou. Meteu lá O jogador até virou o pescoço. Mas assim. ele meteu lá o Fergarese, o Você gosta de 3 zagueiros, né, jogador? Não, mas veja bem, como o Chico falou, ele reforçou o meio-campo com a saída do Oscar e a má atuação, a má fase do Pablo Maia depois da contusão, ele não voltou bem, né? O que o Crespo fez? Ele deu moral pro Marco Antônio, deu moral pro Bobadilha e deu moral pro Alisson. Então esses 3 jogadores, eles são mais dinâmicos, né? Acho que o jogo deles é mais acelerado do que o Oscar. O Oscar cadencia o jogo, aí mata o time. Então quando o meio campo reforçado, refresca para a defesa. Os jogadores recebem a bola aqui, mascada, mesclada, né? Eu acho que o meio campo do São Paulo hoje, né, é esse meio campo que o Crespo estabeleceu. Ele viu que o Pablo Maia estava meia boca, ele viu que o Oscar só toca a bola para trás. Ele falou o quê? Se eu colocar o Marco Antônio aqui, dar moral para ele vai crescer. Com o Zubeldia, o Marco Antônio não jogava. Bobadilha tão pouco. Quer dizer, então acho que este é o mérito do treinador, de dar moral para certos jogadores que não vinham jogando e esses jogadores estão correspondendo. Isso, quem ganha é o time. E outra coisa, né? Você joga com... Todo mundo poderia esperar o Luciano e o André
O André jogando. Silva. E o André Silva jogando. Não, ele coloca o Ferreirinha, que é um jogador de mais velocidade. E tira a Traz referência. entendeu? Então tira esse jogador que é mais lento, que faz pivô, Fica um time e mais rápido. coloca um jogador de velocidade e dá sustentabilidade. Mas é um ataque. confronto, né? Por isso que o Crespo é inteligente. Um ex-jogador, um goleador, que eu vou confrontar. O lateral do Fluminense, ele só joga com a bola no pé. Sim. Eu coloco o Ferreirinha ali, que no mano a mano é bom, por isso que o Ferreirinha, o Fluminense teve dificuldade, porque o Ferreirinha no mano a mano, ele sempre sobressaiu sobre o lateral direito do Fluminense. E queria ressaltar um outro jogador aqui do São Paulo também, viu, Garrafa? O Arboleda. Esse rapaz é impressionante. E golaço que ele fez, hein? E ele não é craque, mas ele é um cara extremamente regular e eficiente. É isso que os times precisam, né? De um cara como o Arboleda. Confiável. Dificilmente você vê o Arboleda fazer uma bobagem. Ele vai completar 10 anos de São Paulo. É impressionante a qualidade dele, a regularidade e a tranquilidade que ele dá para a defesa do São Paulo. E não só a defesa, hoje foi na rede. Coloca aí, Chile, por gentileza, o primeiro gol. Se o Luciano não foi na rede hoje, ele teve participação ativa. Inclusive, os gols, já no meio de semana e hoje, São Paulo tem feito gols com bola trabalhada. Olha só o gol, como é que sai. Eu quero avaliação aí, Miller. Fala pra gente desse lance aí. O Arboleda aparecendo, soberano lá. Foi a retomada de uma bola, né? O Arboleda já estava lá por conta do escanteio. E aí o Luciano dá a cavadinha, né? Perfeita na cabeça do Arboleda. É o pé bom dele, né? Deu uma de Arboleda chulapa. Exatamente. Ali ele é fatal. Subiu, hein? Exatamente. Subiu muito, hein? Ele é alto, sobe bem de cabeça. Né? O lateral do Fluminense é 1,5 m. Subiu lá Cristiano Ronaldo. O fato de ter 3 zagueiros dá liberdade para o Arboleda aparecer na frente. Não era um lance de bola parada. É um lance que o time está indo ao ataque. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Ele dá a cavadinha, cara. Tinha um treinador, e o Miller teve também, o Cilinho, ele falava assim: quantas cabeças tem em cima e quantas pernas tem embaixo? E o que é mais fácil? Né? Então é mais fácil por cima. Então ele dá a cavadinha, o Arboleda chega inteiro na bola. Então ele dá uma cabeçada e dá um tiro, olha lá. Olha como ele chega inteiro na bola. Ele tá parado, né? Ele nem precisa subir, até porque também, esse jogador a comparação entre o Guga e o Arboleda de cabeça é desproporcional. É uma criança e uma... Agora, vocês falaram de confiança e aí tem um pênalti a favor do São Paulo. O Luciano com confiança pega a bola e não faz. Antes da batida do Luciano, vamos mostrar aqui o lance do pênalti. Por que foi pênalti para o São Paulo? Vamos ver. O lance do Martinez, né? Isso. Martinelli, quer dizer, desculpe. A bola bate no Freitz e aí depois desvia nele e vai para o braço do Martinelli. Aí não tem o que dizer, né? Que se tivesse tocado no próprio jogador, no jogador e vai para o braço... Mesmo assim, tem situações que não, que ainda assim é pênalti. E essa é uma situação, porque ele não está com o braço em posição natural, ele está acima, quase que com o braço levantado. Mas ele vai fazer um movimento com a perna. Mas está na regra, Paulo, não tem jeito. Infelizmente a regra é assim hoje. Se o cara está com o braço mais para cima, ele não está no movimento natural, ele está com o braço alto. Acima da cabeça. Exatamente. Não, mas ali não tinha jeito de não marcar o pênalti. Não tinha. O braço está fora de posição, não tem nenhuma dúvida, né? Outra bola ia na direção do gol. Agora põe a batida do Luciano. Só uma coisa, hein? O Martinelli tá numa fase boa, né? Contra o Palmeiras, ele entregou pro Vitor Roque e o Palmeiras ganhou o jogo nessa jogada. E hoje ele poderia ter se afundado se o Luciano faz o pênalti. No Flamengo ele foi mal também. Põe a batida do Luciano pra gente ver tecnicamente a visão dos ex-jogadores. Como é que foi a batida de pênalti do Luciano. Aí é excesso de confiança, gente? O que aconteceu? Ele bateu mal. O Fabinho esperou ele bater. O Fabinho não saiu antes. Né? Pode ver lá. E da telegrafada, né? A posição do corpo do Luciano já dava para ver que ele ia bater. Ele cantou o lado. Ele cantou o lado. Não, mas tudo bem, se ele canta o lado, mas ele tira meia altura, aí fica difícil pro goleiro. Agora, ele bateu o que eu gostei nele é que ele já vai direto pra bola, não vai esse negócio, vai pro ladinho, vai pro outro, vai pro outro. Pula, dança. Cambalhota. Então, ele virou o ângulo. Pode ver que ele bate forte. Chapada forte. Ele chega forte. Só que o Fabinho chega bem na bola. Foi bem. Não dá pra tirar o mérito do Fábio, é espetacular, né? Aliás, o Fábio é um caso à parte, né? O Fabinho foi muito nunca convocado para uma seleção brasileira
Palmeiras, Pô, dá pra mas ele é um entender isso? fenômeno. Ele falhou no meio de semana Falhou, contra o Palmeiras, feio mas, contra o Palmeiras. mas ele tem muito crédito. É impressionante, aos 43 anos, fazer o que ele faz. Eu acho um goleiro histórico. Ele é um espanto, ele é um fenômeno, realmente. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, será que esse pênalti perdido do Luciano vai afetar a boa fase dele atualmente? Não, nada. Não. Acho que não. Nada, Porque ele nada. vem de grandes jogos. É um Ele lance pegou o isolado, Corinthians, ele pegou... O senhor está querendo criar uma crise no São Paulo? O programa está seguindo com naturalidade. O programa está com naturalidade. O São Paulo, o São Paulo inclusive, passou o seu Corinthians. É complicado. Não, o São Paulo passou o seu Corinthians e não vou admitir aqui, né? Perante aos nossos convidados, o senhor queira criar uma crise no São Paulo. A gente vai Eu entrar. não quero criar crise, eu só fiz vai uma destabilizar pergunta. o quê? Só fiz uma pergunta, será que ele vai se destabilizar? Destabilizado está você, que São Paulo já passou o com Corinthians. isso? Você que está Quer dizer, desestabilizado aí. Não tem nada do São Paulo passar o Corinthians, eu estou perguntando do Luciano. É outra coisa. Eu acho que tá com saudade do Luciano quando ele jogou no Corinthians. Você queria ele de volta. Eu acho que é isso. Ele que jogou no Corinthians Aí, ó. jogava bem também. Se apertar um pouquinho, o Chico confessa. Agora, teve um golaço do Bombadilho, o Luciano apareceu também no jogo, mas aí, de certa forma, ele acabou interferindo no gol e o gol não foi validado. Deixa eu ver esse lance aí para ver se vocês concordam se o gol foi bem anulado. Tem o toque ali o Bombadilho. Nossa, rapaz do céu, onde entrou essa bola? Da bola. Não tem jeito. Deixa eu ver, a bola toca. O braço não tá colado no corpo, velho? Na boa. Mas ele tira a trajetória da bola. Mas Mas aí a regra, não tem jeito, Garrafa. Aí a regra diz que num lance como esse, porque o braço do jogador que recebeu o gol teve uma interferência direta ali no lance. Então não tem como. ele O tá árbitro inclusive tem meio que fugindo da bola, cara. Eu entendo, é a regra. É a regra. Mas a regra parece que ela vai contra o futebol. Sim. A regra é pra você não fazer o gol. É, pelo O menos que a gols. gente pode... Estamos numa desgrama pra sair gol. Cada jogo ruim dos cambal. Não pode. Não foi gol, não foi. O negócio é não ser gol, né? Porque fica claro e evidente. Repetindo, o Capriotti foi perfeito. A regra diz que tem que ser marcada a falta. Mas a regra, eu não concordo com essa regra. Eu também não. Né? Porque não há nenhuma intenção. E na nossa época... Era bola na mão e Na mão na nossa bola, era época tão de mais jornalistas, fácil. e vocês Lógico. jogadores, era a intenção. Quer ver? aí. Pode mostrar na imagem fechada. O Luciano não tem nenhuma intenção de tocar na bola, nenhuma. Ele quis sair, inclusive. Ele quis sair, inclusive. Não tem nem onde ele colocar Não o é? braço. Não tinha. Não tem aonde não colocar tem. o braço, Não tem Bi. colocar. Não dá pra Entendeu? pôr pra frente, nem Ou pra seja, trás. é uma regra que eu não A concordo. International Board, ela dificulta a vida do árbitro, né? Porque você tem que tirar ao máximo lances interpretativos. É isso. Quando você tira o lance interpretativo, você facilita a vida do árbitro. É ou não é? Teve intenção de pôr a mão na bola? Pênalti. Perfeito. Não teve a intenção de pôr a mão na bola? Segue o jogo, segue o gol, o que quer que seja. Hoje, a regra da mão na bola e bola na mão dentro da grande área para marcar pênalti ou não, ela é cheia de detalhes, cheia de... É uma regra absurda. É isso. Não mas aumentou a extensão. Tem 40 interpretações para cada jogada. É isso, exatamente. Tanto que um árbitro marca uma coisa, o outro exato. lado E não é culpa deles, é uma coisa Quer confusa. ver, interpretação. quer ver o que essa regra cada um. idiota evitou? confuso. Olha que golaço, põe o gol agora. Olha o que essa regra esdrúxula, ela evitou. Olha que golaço seria. O futebol é o gol, a emoção maior. Dá uma olhada, ó. Quer ver? Se fosse na regra lá, antes dessa alteração, jogada normal, dá uma olhada. Gente, isso é festa, cara, é gol. Futebol é de gol. Os senhores lá da FIFA têm que trabalhar no sentido de continuar valorizando o esporte. Não teve nenhuma intenção do Luciano, mas a regra foi feita dessa maneira, uma regra completamente equivocada. Acho que a gente meio chegou numa unanimidade aqui, né? Que golaço, poderia ser talvez o gol da rodada. Se o VAR brasileiro não obedece o VAR lá de fora, por que tem que obedecer a regra de fora? Rasga a regra, né, Mira? Rasga a Porque regra aí. anular um gol desse, pelo amor de Deus. Então você falou em VAR, agora você vai ficar espantado. Coloca o gol do Ferreirinha, o chileno. O gol do Ferreirinha, depois vamos fazer a comparação. É esse que a gente vai fazer uma comparação com o gol que foi anulado no Ceará, não é? No jogo do Ceará contra o Cruzeiro. Vamos lá. Vamos lá. Então, ó. Bola pra dentro da área. Marcos Antônio, né? Marcos Antônio cruzou. Ferreirinha, livre. O Thiago Silva olha pra trás e fala: não tem ninguém na criança chegando? Dá uma olhada lá. É brincadeira, né? Olha o posicionamento dos jogadores do Fluminense. Olha lá. Tudo olhando Ó, ele a olha, bola, olha o desespero. Ele tudo fala: olhando pô, a bola. Que Ó. assistência, hein, meu? os caras estão com ingresso na mão, Paulo Sérgio. Porra, Estão todo assistindo o mundo olhando jogo, a hein? bola, ó. Aí, dá uma olhada. Perfeito. O lance vai pro VAR, tá? O da nossa esquerda aqui é o do São Paulo, certo? Ó, Ferreirinha. A imagem, então, tanto quanto borrada ali, mas foi o que o VAR disponibilizou. A imagem da direita é Ceará e Grêmio. Você pode dar uma olhada aí?
Ceará e Cruzeiro, desculpe, Ceará e Cruzeiro. Ceará venceu o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. A posição é praticamente a mesma, a imagem é praticamente a mesma. Para o jogo do São Paulo, gol normal. Para o jogo lá do Ceará, mesma linha. Mesma linha. E para o jogo, qual é a imagem? É fio de cabelo. E lá no Ceará e Cruzeiro, entendeu? Impedimento. Fio de cabelo. Ou seja, que VAR é esse? É o VAR com todo respeito à Shopee, é o VAR da Shopee, do Ting Ling, não é possível, velho. O VAR brasileiro é uma desgrama, cara. Agora, isso é fácil resolver, Garra. Acho que é. Com o impedimento semiautomático que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes agora. Aí se alguém falar, mas é caro, pô, a CBF tem trilhões de dinheiro. É caro e aí você perde milhões e milhões. Um time pode perder muito dinheiro. Enfraquece a imagem do campeonato. Claro. Deixa mais injusto. Semiautomático resolve todos esses problemas que eles não querem resolver. Todos. Se pode melhorar, por que eu vou melhorar, né? Pois é. Aliás, o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, entre outras coisas, falou desse gol aí. Ele reclamou. Vamos ouvir, se liga na tela. Se pensar, nós estamos em 2025, século XXI, e a gente não tem uma definição por parte do VAR de uma jogada. Pelo que eu vi, estou falando pelo que eu vi, e todo mundo que estava aqui viu, o Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar pra gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance. Porque se for esse lance que a gente viu aqui no estádio, o Ferreirinha estava impedido. E aí eu não sei de onde que o VAR tirou que foi gol. O jogo estava 1-0. Ninguém está dando desculpa, mas é outro jogo 1-0. É outro jogo 2-0. Então a gente não entende. A gente, toda rodada tem um problema com o VAR. Toda rodada tem um problema com algum clube. Então, só queria ver esse lance. O VAR tem que mostrar, a CBF tem que mostrar. Aí amanhã depois vai aparecer o lance. E se está impedido? Aí o São Paulo se beneficiou, o Fluminense foi prejudicado. Ele precisa buscar subterfúgios, porque já são 4 derrotas seguidas, né, meu querido? Então, não está fácil a situação do Fluminense. E sobre o lance, até agora nós falamos aqui o quê? Que em casos assim, de fio de cabelo, tem que privilegiar o gol. Então qual é o problema? Foi gol, não deu? Não deram gol? Então é gol, acabou. Deveria ser gol lá também, Ceará e Cruzeiro. Exatamente. No visual, dá a impressão que realmente o Ferreirinha está um pouquinho à frente, olhando. Né? Agora o VAR vai lá, traça a linha e diz que tá legal. Como é que você não dá o gol? Aí você fala outra como é que você não dá o gol se o cara traçou a linha tá normal? Se não desse o gol, o São Paulo era muito mais superior do que o Fluminense. Ah, não, isso é outra coisa. É muito superior. O São Paulo ganharia o jogo. Então não tem desculpa. Essa foi a desculpa que o Renato deu, né? Ele falou, tava 1-0, sabe como é que é? Isso Tava 1-0, dizer podia que ser outra coisa. talvez outra coisa ajudasse o Fluminense. Aliás, esse gol do Ferreirinha foi o 6º. Meu amigo craque Neto. Vai de sunguinha? Neto. Nós estamos escolhendo a sunguinha dele. A gente ama, você sabe que você faz um barulho danado, você mexeu com o Ferreirinha. O Ferreirinha tava quieto, né, Capriotti? E olha que ele se machucou. Fora os gols que ele já perdeu. Não, sem contar que ele se machucou, ficou um tempão fora. Ele já poderia ter uns 15 gols aí. Faltam 4 gols para o craque Neto com a tanguinha de... Posso adiantar que a de Oncinha tá ganhando a enquete até agora. É isso? A de Oncinha. Um beijão carinhoso pro craque Neto, todos lá na Band aqui. O Capriotti por aqui hoje, sempre acompanhando a gente acompanhando o craque Neto lá nos Donos da Bola e também no apito final. Beijão pra ele. Agora vamos ver, faltam 4 gols pro craque Neto meter a sunga de Oncinha aí pro Ferreirinha. Aliás, vamos sim. Aliás, o Ferreirinha e o Ferrarese vão entrar aqui na sequência para falar exatamente o que foi discutido. Dessa mudança de astral no São Paulo, mudança de jogo. É isso, né? Separa então pra gente. Vamos ouvir então, Chile, o Ferrarese e o Ferreirinha, personagens do jogo de hoje, falando a respeito, claro, da chegada do Crespo e dessa virada de chave. Vamos ver, se liga na tela. A diferença, né? Porque se você fala, parece que você tá falando mal do professor Zubeldia que estava aqui, que nos ajudou bastante, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que quando muda o treinador, muda muita coisa. Quem não estava jogando vê uma oportunidade de começar a jogar, foi o que aconteceu. Teve muitas mudanças no time, não só tática, como de postura também. E é isso, acho que todo mundo quer ajudar, todo mundo tá vendo que dá para jogar. Então acho que é isso. Cada técnico tem sua ideia de jogo. Com o técnico anterior capaz as coisas não estavam saindo da melhor maneira, mas a gente trabalhava da mesma maneira que está trabalhando agora, forte e dedicándole todo su maior desempenho para que o grupo pudiera conseguir os 3 pontos. Agora está dando certo, a gente capaz
con la mudanza de 3 zagueros, a gente, línea defensiva tem mais solidez y bueno, está funcionando bien. Acho que tenemos que seguir por esa línea, cada uno teniendo la concentración que tenga dentro del campo y comunicar, y cada uno individualmente fazer o melhor para o grupo, que eso es lo que estamos fazendo e está dando certo. Mais do que a palavra dos jogadores, né, fica evidente o que está sendo apresentado dentro de campo. É claro, a relação dos jogadores com o Zubeldia, até onde a gente sabe, sempre foi uma relação boa, saudável. Nunca teve muita animosidade, Zubeldia e jogadores de São Paulo, pelo menos até onde a gente saiba. Mas em termos de trabalho, o trabalho está surtindo efeito, pelo menos nesse início. Os jogadores poupam o Zubeldia, o que é natural, cada um faz o seu tipo de trabalho, mas está claro e evidente, não só pelas palavras, daquilo que a gente está vendo. Troca de posicionamento, esquema com 3 zagueiros, São Paulo fazendo gols bonitos, jogadas, coisa que não estava acontecendo com o São Paulo. E outra coisa, né, Garrafa? O Zubeldia me dava uma imagem de muito boleirão. Ah, é? Aí, O que é o boleirão? O que é o boleirão? Explica pra gente, Paulo. É aquele cara que quer ser mais que jogador. Aí parecia com o Zubeldia no treinamento, ficava assim apertadinha, óculosinho e tal. Aí o jogador já perde a confiança. Aí vai um cara que tem a experiência como jogador, foi fera, e o cara posiciona os caras. Ó, eu joguei, eu sei como é que é, faz assim que você vai melhorar no time. Não é jogador? Sim. Então, o treinador é fundamental. O Ferreira fala ali, fica da imagem que a gente tá falando. Tá falando mal, tem que falar mesmo, cara. Trabalha, não trabalha. O Chile, o Crespo, quando chegou, disse claramente, não poderia ser outro discurso, que a prioridade era o quê? Campeonato Brasileiro para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. Só que na quinta já tem Copa do Brasil. Vamos ver como é que o São Paulo chega em termos de classificação, chileno, para a partida contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo chegou a ficar, acho que na semana passada ou retrasada, a 1 pontinho da zona de rebaixamento. O Crespo chega nesse momento. E olha o que apresenta a tabela de classificação, para desespero do Francisco Lang, porque aí eu peguei o senhor ali, é aqui, ó. O senhor querendo colocar fumaça em cima do São Paulo. Não vejo o Corinthians na primeira página da classificação. Mas e olha. Por que você tem falado do Corinthians agora? Não, quem falou foi ele. É ele que estava. Você que disse que eu falei. Você que disse que eu falei. Eu também tô mas é óbvio, você começou a querer criar o São Paulo. O dia que o São Paulo ganha 3-1, você vem, não, porque será que o Luciano não vai fazer mal? O senhor está querendo fazer uma crise. É uma pergunta. É uma pergunta tendenciosa. Não, eu lhe conheço, hein? Não é de hoje. Eu lhe conheço e não é de hoje. Tá aqui, ó. Flamengo, temos um novo líder. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Palmeiras com 2 jogos a menos que o Flamengo. Palmeiras pode, né? Tem que jogar essas 2 partidas, mas pode subir na classificação. O Cruzeiro só tem 1 jogo a menos que o Flamengo. Por aproveitamento, ou popularmente por pontos perdidos, o Palmeiras já passou o Cruzeiro. Então, nesse momento é Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Só que o Flamengo... Desespero também para falar que o Palmeiras está em primeiro, até por pontos perdidos, senhor. A gente está no meio de uma explicação didática para as pessoas que estão vendo e você vem me Mas o campeonato não é por pontos perdidos, né, Miller? Eu sei, São mas é uma situação que você tem que só falar, porque essa classificação pode ser fictícia. Então vamos lá. Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Palmeiras em terceiro, Bahia em quarto, Bragantino está descendo ladeira abaixo, o Botafogo no empate do Corinthians parou, aí chegou só a 26 pontos, Mirassol, mesmo com o empate frente ao Vitória, estava muito bem. O jogo contra o Vitória hoje, a gente imaginava vem de 3 vitórias consecutivas. De 3 vitórias e acabou tendo um empate agora com... Mesmo assim, ó, tá na frente do São Paulo, do Corinthians. É isso, que campanha maravilhosa. Campanha maravilhosa, trabalho maravilhoso do Paulinho e toda a diretoria do Mirassol, seus jogadores. E o São Paulo, olha só, ele vem para a 8ª colocação com 22 pontos. O Ceará, com a vitória frente ao Cruzeiro, coloca fogo no campeonato, pula para 9º. Atlético Mineiro ao 20º, virando a página. Chile, por gentileza. Internacional 21. Corinthians do Chico Lang cai para a 12ª colocação, também com 21, só que com um jogo a mais que o Internacional. Fluminense atrás do Corinthians, 1 pontinho com 2 jogos a menos, é o 13º. Grêmio, 14º. Vitória, 15º. O Vasco, né? O Vasco colocou novamente o Santos na zona de rebaixamento. Um jogo a menos, né? Um jogo a menos, hein? Olha a situação do Santos ficando cada vez mais complicada, gente. Então, Santos é o 17º, Fortaleza o 18º, Juventude o 19º e o Sport o 20º. Então, o São Paulo, que estava aqui na zona de rebaixamento, pulou para a primeira página e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que não vive aquele grande momento do Atlético e, para mim, é favorito absoluto a vencer já na quinta-feira. Com o Crespo colocando os titulares, não teve negócio de excesso de carga, colocou o que tinha de melhor e vai jogar a Copa do Brasil com o que tinha de melhor. É favorito, gente, contra o Atlético Paranaense nos 2 jogos.
aqui e lá. É isso? Bem favorito, né, Garra? Bem favorito. O Atlético Paranaense está na segunda divisão. O Atlético Paranaense está na segunda parte da tabela da Série B do Brasileiro. Está lá embaixo. Pô. Tá mal. Muito mal o Atlético Paranaense. Mal. O Time horroroso. adversário é muito fraco, Time né? horroroso. O adversário é muito fraco. Michele, é um São Paulo que já pode começar a se dividir entre Copa do Brasil, entre Campeonato Brasileiro. O Crespo realmente deu uma repaginada nesse São Paulo. São Paulo é favorito contra o Furacão? Eu acho que sim. Eu acho que o Crespo ele chega abraçado pelo elenco, sabe? Então, São Paulo tem tudo para tentar ir bem nas duas competições. Aí, parabéns então ao Hernan Crespo. E pra gente, né, Chile, definitivamente mergulhar em Corinthians e Palmeiras e Corinthians, porque tem Copa do Brasil. Quarta-feira, 21h30, aliás, cobertura completa, hein? Aqui no Mesa hoje e já amanhã no Gazeta, terça no Gazeta Esportiva, quarta também no Gazeta Esportiva, tudo do derby Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo, Neoquímica Arena e depois na outra semana o jogo da volta. Na quarta-feira, viu, Garrafa? É quarta-feira. Era quinta, antecipou para quarta-feira. É isso, a TV Globo vai transmitir o jogo era quinta e o Corinthians no jogo da volta veio para quarta-feira. O São Paulo vai para quinta no jogo da volta contra o Atlético 9h30, né? Paranaense. Então, vamos aproveitar rapidamente e ver como é que foi o Santos contra o Sport, gente. O Santos contra o Sport. O Santos passou maus bocados ontem. Se liga na tela. Na Ilha do Retiro, o Santos viu o Sport abrir o placar no comecinho da partida. Gabriel Brazão errou feio, mandou a bola em cima do Derek. Ela ficou ali com Barleta, que cruzou de volta para o Derek, tendo o trabalho apenas de empurrar para dentro do gol, 1-0. Pior que nos acréscimos da primeira etapa, Rincon fez falta dura em Derek, recebeu o amarelo, mas depois do VAR entrar em ação, o volante acabou expulso. Peixe com 1 a menos em campo. Segunda etapa valendo e dessa vez o gol saiu com lei do ex, hein? Lucas Lima foi o responsável, apesar do desvio na defesa santista. 2-0. Só que mesmo com 1 a menos e a desvantagem no placar, o Santos reagiu com esse gol de Gabriel Bontempo e um toque com categoria por cima do goleiro. 2-1. E para fechar, João Basso aproveitou a chance que teve e mandou uma bomba para balançar as redes e empatar a partida. Final de jogo, Sport 2, Santos também 2. A pergunta que eu faço para vocês, o Santos corre sério risco de rebaixamento? Essa é a pergunta que o torcedor santista, hoje o Luca estava desesperado torcendo para o Internacional contra o Vasco, aquela história toda, porque o Santos está sentindo que a coisa está ficando complicada. Então a pergunta é, o Santos corre sério risco? Teve aquele pedido Neymar que eu não entendi no meio de semana, não vai brigar com o torcedor na arquibancada, acho que não faz o menor sentido, né? O Santos corre sério risco, Capriotti? O Santos não tem elenco para brigar contra o rebaixamento, mas está fazendo uma força danada, Garrafa, está fazendo muita força. Acho que essa questão do Neymar precisa ser melhor resolvida na Vila Belmiro. Ou o Neymar joga bola para o time, ou ele vai arrumar confusão com o torcedor, ele vai cobrar jogador diante da torcida. Precisa resolver o que ele vai fazer. Eu acho que ele precisa jogar a bola, precisa jogar futebol, ele precisa jogar mais. Ele não está faltando vontade ao Neymar, mas está faltando qualidade técnica para ele fazer o entorno dele jogar mais futebol. Ontem, o sufoco que o Santos passou contra o pior time do campeonato é inadmissível. Time virtualmente rebaixado, que é o Sport. É inadmissível você tomar 2 gols de um time que está praticamente rebaixado. Que não ganhou nenhum jogo até agora. Não ganhou nenhum jogo. Então, acho que o Neymar precisa jogar mais. O Santos não tem elenco para brigar contra o rebaixamento, mas todo mundo ali precisa melhorar para esse time começar a produzir mais. E fazer resultado, né? E fazer o resultado, porque para fugir do rebaixamento é só fazer o resultado, Mira. Não tem jeito, não adianta jogar bem ou jogar mal. O importante é vencer. E o Santos não está conseguindo vencer. Mesmo com o Neymar, isso que é preocupante. Mesmo com o Neymar. Porque a gente imaginava quando o Neymar entrasse, o Santos ia ficar mais forte a ponto de ganhar. Mas o Neymar está preocupado em ir no alambrado, reclamar com o torcedor, porque uma coisa é o seguinte, a imprensa de um modo geral, e você na sua casa, ninguém defende violência. Ninguém quer que, ninguém seja agredido fisicamente. E a gente defende que o torcedor vá se manifestar na arquibancada. Ali é o lugar do torcedor. Eu estou aqui com 2 ex-jogadores campeões do mundo, cara.
ser xingado no estádio é a coisa mais natural. Se você não pode suportar esse tipo de coisa. E se querem também, se o Neymar quer tirar esse direito também do torcedor, pô, não pode me xingar. Você tava no estádio quando inaugurou a Fazendinha? Você tava, Caprioli? Na inauguração da Fazendinha. Entramos no primeiro jogo. Contra o time tava mal, a torcida virou de costas. Aí nós entramos em campo. Aí quando entrou em campo, a torcida pegou e começou a jogar moeda de campo. Quem quer dinheiro? Quem quer... Imagine no Parque São Jorge se você falasse alguma coisa com o torcedor. É um bom problema. Então são coisas que um jogador como o Neymar tem que ter tranquilidade, passar tranquilidade para os companheiros. Isso. E é um elenco bom, viu? Isso. A gente tá falando aqui, é um elenco Pituca, Zé Rafael, Luan Pérez. É um elenco bom, Igor Vinícius. Então tem que tomar cuidado. É bom time, O time não é para brigar por rebaixamento. 2-2. Não, quanto foi o jogo do Corinthians? Ele quer saber o jogo do Corinthians. Faz uns 30 anos. Se não ganha, cara, tá morto. Ganhou de quanto, Paulo? Eu acho que foi 2-0 esse jogo. 2-0. Comemora, pronto. Já vai fazer festa hoje à noite em casa. O Santos não tem uma cara. Até eu não vejo o time do Santos com uma identidade própria. Não vejo o Santos com força para subir. Até porque tá aí na zona de rebaixamento. Né? Você olha o jogador por jogador, são bons jogadores. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é cruel. Ele não tem misericórdia. São os times, né? Pode ver naquela parte primeira da tabela. Só time bom. O Ceará tá lá em cima, o Mirassol tá lá em cima e o Santos tá lá embaixo. Agora, o Santos tem força para subir? Mas eu acho que não. Nesse não momento. Tem não força, é capacidade para subir. Só um adendo. Os 4 que estão na zona do rebaixamento, mais o Vasco, que é o primeiro fora, tem 15 jogos e o Santos tem 16. Então, o Santos já tem um jogo a mais do que todos esses que estão perto dele na tabela. Tá crítica a situação. Olha que desespero. O chileno tá me dizendo aqui no meu ponto, tá tudo pronto. Então, Corinthians e Palmeiras na sequência, mergulhar em Corinthians e Palmeiras, que aconteceu no final de semana, a situação no Brasileiro, e o confronto de ambos é o reencontro, né? Depois do Campeonato Paulista, Neoquímica Arena. Novamente, o Memphis subiu na bola, se lembra? Corinthians foi campeão paulista, agora é um confronto pesado pela Copa do Brasil. A gente vai mergulhar, então, isso, separa. Então, quando o Chile finalizando aqui, pra gente entrar definitivamente em Corinthians e Palmeiras. E acho que já temos presentes pro nosso público. Tô vendo a Michele se posicionar aí. Muito presente, Garrafa. Antes do presente, eu quero te convidar a participar da nossa arquibancada virtual, a conversar com a gente, a dar a sua opinião no nosso Twitter. Então, você coloca lá alguma mensagem no Twitter pra gente do Mesa Redonda, pode até tirar uma foto sua e põe hashtag Mesa Redonda, que a gente vai te colocar no telão. Combinado? Hashtag Mesa Redonda no Twitter. Põe sua foto assistindo o nosso programa. Vamos lá. Primeiro presente, só vou dar um presente, tem mais 2, hein? Mas a primeira ganhadora é a Valquíria Freitas, do Jardim Leonor. Ela pediu a luva da Poker, lá da loja Gold Placa, goldplaca.com.br, levou a luva, levou 3 ingressos para uma festa da Toco no Salão Nobre do Corinthians, dia 16 de agosto, e também levou o livro do Sócrates Eterno, que é um livrão maravilhoso contando a história do grande ídolo. A gente ainda tem camisa do esporte, que a Umbro mandou para nós, e a camiseta também do Bayer Leverkusen, que o Paulo Sérgio trouxe de presente, tá certo, Garrafa? Então, hashtag Mesa Redonda no Twitter, para você colocar a sua opinião ao vivo no Mesa Redonda. Tá certo. Que legal, para a alegria do Chico Lang. Deixa eu ver seu sorriso. Deixa eu ver. Vamos falar do Corinthians. Eu, por mim, falava do Corinthians o programa inteiro. É isso, né? O resto... Tem notícia, né, Gilão? Notícia é o que não falta. Notícia que não falta. Dá para fazer uns 10 programas de Corinthians. Do jeito que a coisa anda lá no seu time. Pois é. Está uma crise política, está uma crise entre os jogadores que estão se reunindo toda hora para conversar. Isso aí não é bom, no meu modo de ver, né? E está a cabeça do Dorival, meu Deus do céu, eu não sei o que aconteceu com o Dorival. Assuntos não faltam no Corinthians. E para a gente entrar no Corinthians, de imediato, placar para Corinthians e Palmeiras, quarta-feira, Neoquímica Arena. Corinthians com tantos problemas, a coisa não tá fácil. A coisa é só pro Chico Lang. A coisa tá difícil. O Corinthians tá... Gente, não tá caminhando. Agora volta o Memphis, talvez. Enfim, e tal. E o Palmeiras lá na ponta da tabela. Placar para quarta-feira, Corinthians e Palmeiras. Chico. É para falar agora? Agora. 3-0 Corinthians. Tá certo. Tá aí.
Pelo menos não foi 7-0. Não foi 7-0. Foi 7-0. Foi mais, digamos que foi mais coerente. Bom, vamos ver como é que foi Corinthians ontem em 2 etapas, né? O primeiro tempo desastroso. Dorival sequelou o time e no segundo tempo poderia até ter ganho do Botafogo 1-1. Vamos acompanhar como é que foi Corinthians e Botafogo. Se liga na tela. Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebeu o Corinthians. E o Fogão saiu na frente com Arthur Cabral, que de cabeça aproveitou a assistência de Natan Fernandes. Detalhe para a pane do setor defensivo corintiano no lance, 1-0 Botafogo. O Timão levou perigo na segunda etapa quando o cabeceio de Yuri Alberto, defendido pelo John, acabou sobrando para Breno Bidon, que chutou para fora. E olha esse presentaço do John pro Memphis. O holandês tinha tudo para empatar, mas recuou de volta pro goleirão. Outra chance clara desperdiçada pelo Corinthians, dessa vez com Yuri Alberto, que cara a cara mandou para fora. Água mole em pedra dura. Após a bola alçada na área pelo Andileri, o zagueirão João Pedro Tchoca ajeitou e o Memphis Depay pegou de primeira para marcar um golaço e salvar o Timão de mais uma derrota no Brasileirão. Final de jogo, Botafogo 1, Corinthians também 1. Bom, o Dorival começou com o time, com o Memphis no banco, né? Colocou a garotada para jogar, Mateuzinho. Aí tomou um vareio, foi um vareio no primeiro tempo. Foi um vareio. Poderia ter sido mais de um, né? Poderia ter sido mais de um, ficou no 1-0. E aí ele volta para o segundo tempo e faz alterações. E aí o Corinthians, né, com a volta do Memphis, o Yuri, como boa notícia para o Chico Lang, voltando, o Corinthians fez o empate e poderia ter vencido. Então, aí depois na coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouco o Dorival fala, não, porque tem jogo, é quarta, domingo, essa reclamação da ciência e da fisiologia que eu respeito, mas eu não concordo muito, daqui a pouco eu vou debater com eles aqui. Mas sobre o jogo, a questão é, o Dorival foi muito mal ontem? Foi muito mal. Foi muito mal na escolha inicial, né, Garrafa? Porque por mais que você e eu também tenho muito respeito pela ciência, pela fisiologia, mas o Corinthians ficou um mês parado. Voltou a treinar, deu férias para os jogadores, treinou 2 semanas e voltou a jogar 2 semanas. 2 semanas já está poupando o jogador. Controle de carga é a palavra. E o Palmeiras jogou a Copa do Mundo de Clubes, está jogando aí e não poupou ninguém. Então o Dorival errou na escalação inicial. Eu tenho a impressão que se o Dorival tivesse começado com o time titular, o Corinthians tinha grande chance de voltar com 3 pontos no Rio de Janeiro. Tinha chance de vencer o Botafogo. Mostrou isso no segundo tempo, quando entraram os titulares. Então o Dorival errou na estratégia, errou na escolha. Ele estava preocupado com o jogo da quarta-feira e não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Dorival, não se esqueça do que o Corinthians passou no Brasileiro do ano passado. A culpa é só do treinador? A escolha é sim, né, cara, Paulo? Mas da escolha do time, sim. Eu não concordo com certas coisas. Esses jogadores é tudo mole. Porque você dá oportunidade para um Léo Maná. O que ele fez no jogo? Mas aí é questão técnica, técnica, você dá né? oportunidade pro Bahia. O garoto fica lá marcando. Pô, faz alguma coisa diferente. Perdeu um gol. Você dá oportunidade pro Charles sair jogando. Você não vê nada. Aí você vê um time totalmente recuado. Carrídio, o que ele perdeu de passe, o que ele perdeu de bola. Então a gente coloca sempre a culpa no treinador e esquece dos jogadores que estão lá em campo tendo a oportunidade. Mas o treinador, Paulo, tem que saber quem ele tem pra colocar. Eu entendo, mas, cara, tem jogador no Corinthians que o Dorival agora, o Dorival tem que ver assim, esse não dá, esse não dá, esse não dá. Mas acho que eles entregam o que eles têm, mas né, a Paulo? oportunidade então, está sendo dada, cara. Por exemplo, o Maná, ele já mostrou em várias oportunidades que ele tem limitações técnicas. Então, não adianta você dar oportunidade para colocar mais. Então não dá para você dar oportunidade para quem não tem condições de entregar aí, tudo. Não dá para entregar, não dá para entregar, não dá para ser Corinthians. Então não dá, cara. Criou uma crise não pode ficar insistindo. Criou uma crise o elenco do Corinthians é limitado. Muito limitado. E o Alex Torres ficou bravo. Félix. Não, se você for ver no gol do Cabral, antes do lance, ele empurra o João Pedro. Se o João Pedro cai naquele momento, ele dava falta. Sim. Como é que é, Paulo?
Quer ver se... Vamos pegar desde o início, peraí, gol. se é possível. O lance do gol do Botafogo. É discutível o lance mesmo, é discutível Você mesmo. tem o primeiro gol do Botafogo, Olha Chile? lá. Ó, ele empurra o João Pedro não cai. Sim. Se ele cai, provavelmente marcaria a falta. Tanto é que quando foi dar o início lá, ele ficou esperando pra ver o que o VAR ia falar. O Paulo tá pegando algo, mas independente do jogador cair ou não. Olha lá, mas se cai ali, Garrafa. Concordo com você. Mas mesmo sem cair, aquilo é falta, não é ou não? Então, aí ou não é falta? Então, é um lance discutível. Aí entra naquela interpretação se é um movimento suficiente para derrubar o jogador. Mas deslocou. Okay, não. Deslocou o cara. Isso. E a bola volta, e aí o Léo Maná com o Natan, pra mim isso aí é falta. O Natan, 1,20 m ganha do Léo Maná. Então não pode, cara. Era uma Riléria aqui no segundo pau? Era uma Riléria aqui no segundo pau? Não, era o Léo Maná. Aqui embaixo? Ele que tá marcando o Natan lá. Entendi. Então você vê o lance, aí vai muita... Olha lá, ele empurra o jogador, olha lá, e desloca. Ninguém reclamou. Então, e assim, ninguém reclamou. E também nos outros programas aí, dos nossos colegas e tal, a gente acompanha todo mundo, faz parte do trabalho, eu não vi ninguém se atentou a esse lance do Paulo Sérgio. Pra mim, esse gol é irregular. Sim. Pra mim é irregular. Sim. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Quer ver, ó? O Paulo tá falando depois do cruzamento. Quer ver, ó? A imagem melhor agora, ó. Ele empurra. Ele empurra o jogador, pô. Ele empurra um cara que podia estar subindo de cabeça. Nesse lance que dá mais próximo à imagem, você vê nítido. Dá pra voltar essa imagem? Vai vir de novo, quer ver? A sequência, a imagem por baixo. Olha lá. Não sei se é. Será? Pera, agora vai repetir, Garrafa. Quer ver? Vai repetir. Vamos ver. E o Paulo falou, se cai ali... Se cai. Já estava desequilibrado, olha lá. Quer ver? É a imagem por baixo. É a próxima agora, quer ver? É o Arthur Cabral. Aí, agora. Olha lá, ele empurra. É pra dar. Faltou malícia. Mas teve um empurrão. Não, e outra coisa. Você daria falta no lance, Caprinão? Você chega lá no juiz, começa a fazer uma empurrou. O Alex levantou uma lebre legal. Acho que talvez não tenha sido o suficiente para deslocar o jogador. Você não daria, Alex, falta? Eu não daria, não. Mesmo em lance de gol. Você, Paulo, falta? Eu daria falta. Capriotti? Na Europa não é nada esse lance, né? Mas aqui no Brasil, normalmente eles costumam marcar esse tipo de falta. Chico, pra você não foi nada, Pra mim, eu daria falta aqui no Brasil. Falta absolutamente mal dada. Miller, jogador, é lance de jogo? Não foi nada. E outra coisa, sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, na atual fase que o Corinthians está, não dá pro treinador mesclar o time. Não dá pro treinador entrar com um time totalmente desfigurado no primeiro tempo. Concordo com o Capriotti. Tem que entrar com o titular. Você não tem. Você tá pra cair. Hein, Michel? Qualquer coisa tá pra cair. Depois substitui. Mas tá pra cair? Entra com a força máxima. Nem acho. Não pode poupar agora, não. Você vai na linha do Miller também, Michel? Com certeza. Vou com o nosso grande craque Miller. Quantos pontos tem o Corinthians? O Corinthians, me atualiza, Chile, por gentileza. O Corinthians tem 16 gols marcados. 21 pontos. 21 pontos. Quantas rodadas? 17 rodadas. 17 rodadas. Faltam 2 para terminar o primeiro turno. O Corinthians precisa chegar, e todo mundo, pelo menos 45 pontos, aquela conta dos 45 pontos, para não ser rebaixado. Então o Corinthians fez até agora 21, precisa de mais uma campanha de 24. Precisa de mais 24 no segundo turno. Até agora é uma campanha de rebaixado. Se fosse só o primeiro turno, seria rebaixado. Até porque tem 17 jogos. Tem mais, É o que tem mais jogos. Olha lá. Mais 2 jogos a mais que o Fluminense. A situação não é confortável. Você não pode ficar trabalhando, não. Porque você pensa no Palmeiras na quinta-feira, me parece que o Dorival, ele coloca uma responsabilidade, na quarta-feira, coloca uma responsabilidade ainda maior nele. Ou seja, eu preservei os caras, né? E agora vamos pegar o Palmeiras e atropelar. E não é assim. Não. Agora, o Dorival, de tudo que vocês comentaram aqui, obviamente ele foi questionado na quarta-feira. Ele foi questionado na entrevista coletiva e se explicou por que preservou os jogadores no primeiro tempo. Foi um desastre. Se liga na tela. Bom, nós jogamos há 2 dias e meio uma partida bem pesada. Eu tenho alguns jogadores que estão retornando ainda. Não vivem as suas melhores condições. Estão começando a adquirir essa condição. Além do que, você acabou de citar um detalhe importante. O elenco, a gente tem assim algumas necessidades importantes e com isso eu preciso realmente fazer esse tipo
de trabalho. Não tem como partirmos para um outro lado. Bom, coitado do Dorival, né? Toda a coletiva ele reclama da falta de jogadores que prometeram para ele até agora não entregaram, né? Que é uma realidade. Não vão entregar. E não vão entregar. Não tem dinheiro para contratar. Mas não sabe nem para quem ele pede, porra. Então, veja só. Ele fala do problema de sobrecarga, de excesso de jogos e vira rotina de treinadores. Quer ver? Renato Gaúcho fala do mesmo tema. O Renato tomou um passeio hoje, preservou jogadores. Olha a explicação do Renato Gaúcho, muito similar com o do Dorival. Se liga. Todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Ali na frente, se a gente achar que a gente precisa direcionar numa competição, aí é com o presidente, é com a diretoria. A gente conversa, a gente troca ideias. A princípio, a gente procura, toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Veja só a diferença, porque o Renato, ele tem essa explicação que cabe, né? Porque foi pro Mundial de Clubes. Foi pro Mundial, foi pro Mundial, aí diferentes. você fala, pô, faz sentido, você tá tentando dosar o seu elenco, que é um elenco curto. Agora, o Corinthians, como lembrou o Capriotti, foram 15 dias de férias, depois mais 15 dias de treinamento. E aí é a tal da sobrecarga. Desculpa, sabe o que é sobrecarga? Sobrecarga é o cidadão que levanta da casa dele, né? E vai bater laje de segunda a sexta-feira. Quem sabe o que é bater laje vai entender o que eu estou falando. O cara pega um transporte pesado, público, lotado, viaja leva 2 horas. 2 horas para chegar, 3 horas pra o chegar. sol queimando no couro do cidadão e o cara lá, ó, jogando cimento, concreto na laje. Isso é sobrecarga, velho. Porque eu tenho 2 ex-jogadores aqui e repórteres que participaram de um passado não tão distante e esses caras jogavam quarta e domingo. Quarta e domingo. Talvez um jogador, eu possa estar sentindo um pouquinho, você tira, mas os caras tiram todo mundo. E hoje ganham salários milionários. É a sobrecarga. Eu não sou contra a ciência, não sou contra a fisiologia. Na época em que o futebol brasileiro era com a sua essência, com a sua raiz, a gente ganhava títulos. Hoje não. O Brasil, em algum momento, perdeu a mão, começou a imitar o europeu. Tem que ser tática, temos que marcar. Não, peraí, é a ciência. Não pode. Nem gol de falta no futebol brasileiro se faz mal. Não pode treinar falta. Quem viu o Zenon, quem viu o Dicá, quem viu tantos outros jogadores fazerem falta, porra. Marcelinho, Neto, Rogério Ceni, não pode treinar, entendeu? Mas pode fazer rap, né? Pode fazer rap. Então, uma coisa é a ciência que se respeita, outra coisa é exagerar. Eu acho que a gente está exagerando com essa ideia de sobrecarga, é toda hora. Gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, né, Garrafa? A fala, eu gosto muito do Dorival. Mas a fala do Dorival não vive as suas melhores condições. Pô, 30 dias! É o Yuri Alberto que tá voltando só agora. Yuri Alberto. Só Yuri Alberto. É isso. Então, você põe pra jogar, irmão. Você sabe que tem jogadores que não têm condições de jogar no Corinthians. Não tem condições. E aí você acaba perdendo o jogo, você acaba perdendo posições na tabela por causa disso. Então é o reinício de campeonato. Põe os caras em melhores condições. E o outro problema do Corinthians é a base. A base que sempre rendeu jogadores. Você é uma prova disso. Né? A base do Corinthians, nesse momento, não está conseguindo suprir o time titular, o time principal do Corinthians. Diferentemente do que acontece com o São Paulo, a base do São Paulo está agregando, no Palmeiras está agregando, até o Santos tem atendido mais o time principal do que o Corinthians, que infelizmente destruiu a base do Corinthians também. Né? Há um exagero, Miller, nesse fato de sobrecarga, de se preservar jogadores. Vocês tinham uma intensidade, com gramados horríveis. Eu, Capriotti, Alex, ele ficava lá. Tinha formigueiro no gramado. Mentira? Tinha cupinzeiro no gramado que os caras jogavam, velho. Eles jogavam fino da bola. Interiorzão, então. Hoje não, porque o gramado é duro. Gramado sintético. Porque é duro, porque o gramado é isso, o gramado é aquilo, porque não pode. Pô, velho.
Não é possível. Então, como é que acontecia no passado e não acontece hoje? Repito, eu não sou nem ignorante de ser contra a ciência, contra alguns números, mas acho que tem que dosar, Miller. Tem que ter um equilíbrio. Você pode pegar um ou outro jogador, ó, esse cara tá perto de estourar. Dá uma seguradinha você aqui, mas você pode jogar. Não são todos que estão perto de estourar. Não é isso, Miller? O que você pensa? Essa é a minha opinião. mês parado, né? Eu não respeito a ciência, não. Por que eu vou respeitar a ciência? Por que eu vou respeitar a ciência? Como que um fisiologista pode dizer se eu tenho que jogar quarta-feira ou não? Quem está sentindo não sou eu. Quantos treinadores que eu peguei, inclusive o Luxemburgo, disse assim, não. Aqui fisiologista não vai meter o bico no meu trabalho. Entra no campo lá, vai ver se você vai jogar, se você está bem ou não. Se estiver bem, você vai jogar. Se não estiver mal, você vai sair. Pronto. A resposta final é do jogador. Não é do GPS. Que isso? Para com isso. A ciência, ela te dá subsídios, mas a decisão final... É do atleta. É do atleta. Tem que ser do atleta. Agora, é claro que o futebol, os jogadores mudaram a mentalidade, aquela coisa toda. Não são mais os boleiros bandidos os treinadores mudaram. Quer dizer, então, infelizmente, mudou para pior. Agora, eu discordo disso. O jogador de 37, 39 anos, o Capriotti, eu sou a favor dele jogar só uma vez por semana. É uma coisa aí diferente, tudo bem. né? Agora, o elenco do Corinthians é envelhecido? Não, tem molecada. O elenco do Fluminense é envelhecido? Alguns. Para com isso. Aliás, Miller, pouco, você vai pontualizando. Muito graças à ciência e à fisiologia que hoje a gente tem uma longevidade maior do jogador de futebol também. Né? A ciência e a fisiologia ajudaram nesse processo. Mas isso é verdade, o jogador tem que ter um papel importante, fundamental na palavra final. Como é que você vai poupar um jogador de 25 anos de idade? Pelo amor de Deus, não tem como é que você fala em sobrecarga com um time que folgou, férias 15 dias e 15 dias pra treinar? Jogou 3 partidas. Quais são os jogadores do Corinthians que são velhos lá, de idade? O Memphis. Que o Memphis? Tem 30 anos. 30 anos de idade, não é velho. Pelo amor ele de Deus. Ele tá fora de forma. Então, ele não era pra estar. Ele tá fora de forma, tá claro e evidente. Ó, a sobrecarga é a sobrecarga na cabeça do torcedor que sofre vendo o time ruim. Sim, e aí o torcedor vai reclamar, o Neymar falou, o cara paga ingresso, vem do interior, você não pode me xingar. Vou falar pra você, hein? 34 anos. É um bando de mimado. Ele tá em forma. Ele corre mais que os outros. Coloca o gol do Memphis Depay. O Memphis fez o gol. Eu quero. Ó, tá aí o gol do Memphis Depay. E a gente tem a comemoração, a sequência um pouquinho do lance, ó, quer ver? Porque muitos comentou que o Memphis, ó, foi lá, não foi nem pra torcida. Comemoração tímida, né? Comemoração muito tímida. Muito tímida. Né? Não vai pra torcida, não fez o oba-oba. Mas não tem que fazer mesmo, cara. Aí, vamos lá. A situação que tá, não tem que fazer mesmo. Mas assim, sabe, ele me pareceu demonstrar que tá meio com o saco cheio. Que a história não foi resolvida. Foi o Silvestre que preparou o material do Memphis? Então, o que eu quero mostrar para vocês e para você que está em casa, que nós queremos mostrar é o seguinte. Então vamos ver o Memphis desde a sua chegada até o atual momento, até terminar com essa imagem que a gente mostrou, comemoração do Memphis Depay. Vamos ver se alguma coisa mudou. É claro, a grana não pingou, mas não pingou só para ele. Ele tem mais a receber que os outros, porque ele ganha mais. Mas a grana não pingou para todo mundo. Tem muita gente que tem que receber lá. Vamos ver como é que tá? Como é que foi o Memphis do seu início e como é que está agora? Trabalho de Alexandre Silvestre, reportagem bem legal. Se liga na tela. Quem poderia imaginar que um craque europeu desse gabarito atuaria no futebol brasileiro jogando no Corinthians, que está afundado em dívidas? Memphis Depay chegou a peso de ouro, assinou acordo milionário com o Timão, repleto de bônus, metas e mordomias. Graças ao apoio de um patrocinador, o negócio saiu do papel. Memphis rapidamente se transformou em mais um louco do bando. Frequentou a favela, se identificou com a Fiel e caiu nos braços do povão alvinegro. De trancinhas corintianas no cabelo e faixinha na testa, que virou febre entre os torcedores do Coringão, Depay de cara serviu como uma luva. Recorde de vendas da camisa 10, que ele, por contrato, teve direito a vestir, deixando a 8 para o Rodrigo Garro. Junto com o argentino, o holandês melhorou o ataque do time, potencializou o Yuri Alberto, que se consolidou como o artilheiro da equipe. Memphis foi fundamental em dois momentos principalmente.
na arrancada do Campeonato Brasileiro do ano passado, evitando uma possível queda para a Série B, e na conquista do título paulista em cima do Palmeiras, o grande rival, ajudou a tirar o timão da fila e subiu na bola para coroar a façanha. Os números de Depay pelo Corinthians são bons. Muitas assistências, gols, participações diretas que renderam alegrias para a Fiel, vitórias para o clube de Parque São Jorge e muita grana no bolso dele. Mas como tudo na vida, existem os bons e os maus momentos. Quando Ramon Dias balançou no cargo, o holandês deu declarações que contribuíram para a queda do treinador. You have to have an idea, you have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball, but that's not how you're gonna create chances, in my opinion. Já sob a gestão de Dorival Júnior, a estrela internacional fez biquinho ao ser substituído no intervalo do clássico contra o São Paulo. Tretou a distância com o craque Neto e, pelo jeito, perdeu um pouco de moral também com a torcida, que chegou a pichar um muro da fazendinha. Andou dando cano em treino, faltou e pronto. Talvez porque não tenha recebido em dia. Salários atrasaram e Memphis tem valores altos a receber do Corinthians por premiações previamente combinadas. Até notificou formalmente o clube. Esse daí é um assunto interno que a gente trabalha naturalmente, já está resolvido, sanado, não tem necessidade nenhuma de levarmos um pouco mais à frente. Há quem diga que se Memphis sair, afinal a multa dele é baixa para os padrões de um jogador desse porte, o Corinthians é que agradeceria, até porque deve para ele. O custo-benefício não tem mais valido a pena? O pacote do gringo ficou muito caro? Memphis vale o quanto pesa? Ou acabou o encanto? E aí, qual é a sua avaliação? Vale quanto pesa? Está entregando o que devia entregar? Começou bem, mas aí não pingou dinheiro, como é de costume no futebol brasileiro, e ele tem todo o direito de reclamar, como todo profissional tem. Ninguém está defendendo que ele não tem direito, mas resolva isso, faça que nem o Matias Rojas. O Corinthians não pagou, um abraço pro gaiteiro, ó. Foi embora. Ele não, continuou por aqui, faltou em treino e tal, e tá de biquinho. Olha os números dele. Vale quanto pesa? Jogos 45, gols 14, já pingou uma grana aí, pelo menos calculou-se uma grana boa para ele, por número de gols, assistências 14. Sorriso vocês não puseram aqui? Porque acho que ele ganha pro sorriso também, né? Quando dá sorriso, ganha... Tem que colocar nos números. Ele ganha pro sorriso, olhar para a torcida, acho que também tá no contrato dele, esse 14 né? na temporada, né? Contém ironia. Não, desde que ele chegou. Desde que chegou. Assistências são 14, média de participação em gols 0,62. Então, repito, ninguém aqui vai defender que ele não está certo de cobrar o Corinthians. Isso ele está certo. Então, cobrou, chegou a um acordo, vai para campo e cumpre o seu papel. Cobrou, não chegou a um acordo, pede o boné, vai embora. Independente de pagar ou não. Se você entrou em campo, você tem que jogar. É isso, Miller. Perfeito. Tem que jogar. Né? Independente. Ou pede para não Se jogar. você colocou a camisa, colocou a chuteira e entrou em campo, você tem que jogar. Parte do princípio que entrou num acordo lá e acabou. Então, mas entrar e fazer corpo mole não pega bem. Vejam só, porque não é só o Memphis que não recebeu premiação, os outros jogadores também não receberam. Né? O Memphis tem um valor muito alto, então todos os jogadores. O Yuri Alberto, no período de férias, ele machucou aqui, ó, quebrou uma vértebra, né? Sim. E voltou ontem, voltou de forma antecipada, não é a primeira vez. Renovou o contrato por mais 3 anos. E é jogador que está sendo pretendido pelo futebol europeu. Jogador que poderia ter ido para a seleção brasileira. Né? Tinha inclusive outras propostas para o Memphis também? Não sei se tinha. Mas para o Yuri Alberto havia uma sondagem. Ele só não foi na convocação do Ancelotti em função da convocação, pelo que ele estava jogando. Aí o que fez nas férias, né? O Yuri Alberto se dedicou, velho.
Vocês que acompanham rede social viram o que o cara fez em férias, treinou e voltou de forma antecipada porque tem o quê? Corinthians e Palmeiras na próxima quarta-feira. E ontem, depois do jogo, e quando ele entra, ele muda a história do jogo. Ele muda a história do jogo. Olha a declaração desse cara. Com tudo o que está acontecendo no Corinthians. Ele também tem, assim como o Memphis, dinheiro para receber. Olha a declaração desse cara chamado Yuri Alberto. Você tinha outra proposta, Yuri Alberto? Se liga na tela. Eu até arrepio, cara, porque eu sentei para conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria para esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. É um amor muito grande, cara, é um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Tem tudo pra ser um Esse é o cara. Esse é o cara. Mas é um guerreiro, né? Esse é o cara. Guerreiro, até porque ele poderia chegar e falar, não, nessa situação eu vou embora. Tô com a costela doendo, velho. Olha, Yuri, não dá. Não. Velho, a vértebra ainda não curou. Palmeiras? Não. Ih, rapaz, vértebra. Demora tanto. O cara antecipou, velho, e fez declaração de amor pra você, corintiano. E repito, ninguém trabalha de graça. Só quero dizer que se não tá pingando pro Memphis, não pinga pro Yuri, não pingou pro Maná, não pingou pro Mateuzinho, e os caras estão jogando. E como disse o jogador, vestiu a camisa, tem que jogar. Tem que jogar. Não é entrar em campo, né? Não é entrar em campo. Não é entrar em campo, tem que jogar. É diferente. É diferente. Então, há um contraste de comportamento em Yuri Alberto e Memphis Depay? É a pergunta para vocês. Nossa, isso aí mesmo porque uma novidade isso, né? O Memphis Depay não fala português. Nem é brasileiro, né, Garrafa? Nem brasileiro ele é holandês. Estamos falando do profissional. Então, para ele, é pão, queijo. Essa que é a grande verdade. E pagou, ele joga. Não pagou, ele não vai jogar. Mas que o Miller falou, Chico, isso está certo, eu concordo contigo, não é, Miller? Não joga, mas senta com o presidente. Presidente, vai pagar, tem grana? Não tem. Então tá bom, enquanto não pagar, eu não jogo, é o direito dele, vão aplaudir o cara. Vestiu a camisa, tem que jogar, tem que respeitar. Não, mas, Garrafa, eu discordo de você. Eu acho que enquanto não resolverem a situação do Memphis, ele não vai render dentro de campo aquilo que ele pode. Em primeiro lugar, depois desses jogos com o Palmeiras, é que vai ter uma reavaliação do Memphis do Corinthians. Se o Corinthians fica Eu quero a sua reavaliação agora. Eu quero a sua reavaliação. Não, que vai acontecer. A reavaliação é que tem que esperar. Tá certo. Tem que esperar, não tem jeito, porque é muito dinheiro, o Corinthians não tem esse dinheiro para pagar. Essa que é a verdade, né? Mas esperar o quê, Chico? É de esperar se ele cede um pouco. Se ele não vai ser. Chico, desculpa, o seu Corinthians é maior que o Memphis Depay. Vai ser. Você tá de brincadeira, Chico. Não vai ceder. O desejo é que ele renegocie o contrato. Mas ele não vai fazer isso, Jamais vai fazer isso. A diferença aí é que o Yuri Alberto sabe o que representa a torcida do Corinthians. É isso aí, ele E tem outra, o sentimento. Copa do Mundo, né, também. E o Memphis Não, e outra Depay. coisa, ele tá pensando em seleção. É o que eu Ele tá falei. pensando em seleção. Ele não é que nem o Gerson. O Gerson pegou, vai pra Rússia. O melhor momento do Gerson era o cara no Flamengo. Poderia estar na seleção. Agora vai pra Rússia. Vai jogar. Sumiu. E vai continuar sumido. Vai sumir. Vai Garrafa, só pra Agora o falar. Alberto não. O Alberto tá voltando e falou, pô, eu posso ir pra seleção. Com certeza. Eu posso ir pra uma Copa do Mundo. Eu posso participar. Então, o cara que tá visualizando lá na frente. Você foi pra Copa pelo Corinthians. Então, cara. O Memphis Depay é artilheiro na Holanda. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos na Holanda. Pô, na Holanda, Chico, o que tá acontecendo com você? Você tá com febre, não é possível. Ele não precisa. Michele, precisamos ver aqui, o Chico Lang não tá, mas e aí, tá na Chico? seleção. Mas aí, É ele outro pode nível. pegar e falar assim, não tá dando mais, eu vou embora. Não, mas não, Vocês ele não vão pode fazer conseguir me isso, não pagar, vai eu vou abrir mão do embora. dinheiro. O senhor tem seu documento o aí? Memphis Depay, olha, o Memphis Depay
sabe quem fez a bobagem? Foi o seu amigo Augusto Nunes. Meu amigo não, peraí. Augusto Melo. Peraí. Não misture as coisas. O senhor está levando... que ele é meu amigo? O senhor está levando para outro lugar. Eu quero saber o Memphis dentro de campo. Eu sinceramente, a questão não é essa, Chico. Não muda. Não confunda alhos com bugalhos. Quando o cara chegou no Brasil, foi o cara que resolveu. Não, mas o aí que Memphis resolveu. Mas aqui quem trouxe? Foi o Augusto Melo. A que custo ele resolveu? Agora, não tem problema. E se caísse, Chicão? Não, se caísse, é outra coisa. Ele já tinha outra coisa. Né? A Michele pediu a palavra. A situação é um de cada vez, por gentileza. A ideia não era criar esse alvoroço. Até era. Michele, pois não. Não, se ele não abriu a mão da camisa 10, pegou a camisa 10 do Garro, você acha que ele vai deixar... Abrir mão de dinheiro? Dinheiro. E ele pegou a camisa 10 como? Por desempenho dentro de campo, não por contrato. Diferente de tantos camisas 10 maravilhosos. Quem fez o contrato? Ok, se você quer passar pano pro Memphis Depay, o problema é seu. Que, aliás, vai morrer abraçado com o holandês. Aliás, voltem a camisa 10 pro Garro. Voltem, porque esse honra a camisa do Corinthians. Esse honra. É mesmo. Voltem a 10 pro Garro. Ontem, quem foi... Você falou um negócio do Palmeiras, da assessoria do Palmeiras respondeu sobre os perfis estarem em inglês. Segura como chegar lá, é notícia. Tá. Segura, é isso que a gente quer saber. Já tem resposta? Já tem resposta da assessoria do Palmeiras. Apareceu hoje o perfil do Palmeiras, tudo em inglês e tal, tem Instagram lá da Inglaterra. Segura aí que tem coisa boa, a gente vai misturar Corinthians e Palmeiras. A pergunta é, ontem, por exemplo, quem entregou mais? O Yuri, que voltou de uma lesão séria, ou o Memphis Depay? O Yuri. O Memphis Depay, lógico. Ontem, só porque fez o gol? Não, Chicão, fez o gol, ele jogou bem. Tá bom. Ele jogou bem. O tempo que ele estava em campo, ele saiu-se muito bem. Vamos. Agora, e fez o gol. O senhor, na quinta-feira... que sobrou na área. Quero ver o Corinthians ganhar do Palmeiras com o gol do Yuri Alberto. Concordo. O Corinthians ganhar com o Palmeiras com o gol do Yuri Alberto, você vai fazer declaração de amor ao Yuri. Se o Yuri tivesse feito aquele gol, o seu discurso hoje seria diferente. Mas ele não fez. Chico, pelo menos estava lá. Chico, vamos começar a mergulhar já nesse Corinthians e Palmeiras, porque o Yuri entregou ontem. Teve desempenho para uma volta. Ele, inclusive, perdeu um gol. Você tem aquele gol que o Yuri perdeu, o chileno, antes até da gente colocar o Dorival? Quer ver, ó? Que na época que ele estava embalado, ele não perderia. Na época que estava embalado, não perdia. Falta de ritmo. Quero até saber. Pelo menos está lá. Pelo menos está lá. Paulo, Miller. Ele não virou o pé, pô. Tentou tirar do goleiro, né? Ele não virou o pé. Ele chapou reto. Tem que virar o pé. Fazer a pontinha, Miller, a pontinha. Vira o pé. Estou reto. Se você ver aproximar o lance, ela dá uma quicada a bola. E aí... parece que dá uma cortada também, né? Tira do goleiro ali, dá uma empurrada pro gol, né? Ou seja, mas se tá em forma, se tá no ritmo de jogo, acaba de repente fazendo. O cara, ó, você vê, voltou de lesão, não se escondeu, foi pro jogo. Não, mas voltou com vontade, né, gente? Voltou com vontade, é isso. É um lance que, por exemplo, o TAP hoje, né? Ele na perna boa, ele pegou e deu a chapada no goleiro. Agora o Yuri jogou pela perna ruim ele dele. Podia driblar para o fundo. O Dorival ontem falou sobre a preparação do Yuri Alberto. Foi perguntado, o Yuri começa os 90 minutos, o jogo para suportar 90 minutos, vem para o clássico desde o início. Qual que é a preparação que vocês fizeram para o Yuri Alberto visando Corinthians e Palmeiras na quarta-feira? Na tela, Dorival. Era necessário que ele voltasse hoje com pelo menos aí 45. Essa era a previsão. Qualquer que fosse o resultado da primeira etapa, ele estaria entrando no intervalo. Eu acho que isso já lhe dá uma segurança e uma confiança um pouco maior. A partir daí é natural que, caso tenhamos a necessidade, depois dessa partida do meio de semana, de segurá-lo um pouco até para que complete essa recuperação na sua totalidade, isso vai acontecer. Não sendo necessário, a partir daí ele estará disponível para todas as partidas, com certeza. Certo. Nossa, esse gramado sintético, duro, é difícil, cara. Ainda mais para as costas, né? Então, bom, enaltecer a evolução que a gente teve no jogo de hoje, no segundo tempo. A gente começou a ser um pouco mais agressivo, atacar mais os espaços. A gente criou boas chances, minha de cabeça, a minha de esquerda ali, que eu acabei tentar tirar bem do John ali, ela acabou batendo no meu pé antes de eu fazer o movimento da chapada, mas... Foi o tempo parado que te atrapalhou? Se eu tô num momento né, de constância, com a confiança lá em cima, acho que trabalhar para que esse gol entre. E, cara, a nossa força hoje foi muito boa. Difícil, um jogo fora de casa, sair de
de um resultado de 1-0 para eles, negativo, né? E a gente conseguir correr atrás e fazer o gol de empate agora. A gente conseguiu agredir ainda mais após o gol. A nossa força tá muito boa, cara. Falta pouco pra gente virar essa chave, pra virar essa história. As coisas começaram a acontecer pra nós e agora a gente sabe que no meio da semana a gente tem um jogo muito importante, que é um derby, um mata-mata muito importante, que a gente sabe que tem uma grandeza muito grande pra nós, que é conquistar a Copa do Brasil. E, se Deus quiser, a gente vai dar o primeiro passo nessa semana. Não quero acreditar, ou espero ter interpretado de forma equivocada a declaração do Dorival. Não, talvez esperar, não tem que esperar pelo que entregou. Contra o Palmeiras em casa, tem que começar com ele, não, né, ele sempre lamentou a ausência do Yuri. É claro que no jogo decisivo contra o Palmeiras, o Yuri vai entrar jogando. E vai ser a primeira vez que ele vai contar com o Yuri, Memphis e o Garro voltando de suspensão. Tá? Isso é importante. E ainda o Corinthians tem um dia a mais de vantagem de descanso, já que falam tanto de sobrecarga, em relação ao Palmeiras. O Palmeiras jogou à noite, né? Um pouco mais de vantagem. O Palmeiras jogou à noite quando ele jogou à tarde. Horas, né? Os caras pegam por milímetro. Acho que segundo tá valendo a conta, né? Então, a gente... Não vamos parar de falar do Corinthians, não. Vai ter quem é melhor, Corinthians e Palmeiras. O derby começa hoje aqui, tá? Então, a gente vai, como o Palmeiras, mostrar como é que foi Palmeiras e Grêmio e aí fazer um embate entre Palmeiras e Corinthians já projetando a quarta-feira. Então, prepara com o Zé Paz aqui pra gente colocar o Palmeiras contra o Grêmio. Bom, Zé Paz na tela com Palmeiras 1, Grêmio 0. Projetando Corinthians e Palmeiras, daqui a pouco tem quem é melhor, hein? Se liga na tela. Palmeiras titularíssimo para pegar o Grêmio pelo Brasileirão, mesmo tendo o derby na semana que vem pela Copa do Brasil. Queremos os jogadores, como tu disseste, muito bem disponíveis e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande. Acho que o professor ele que decide, ele que escala sempre, nós aceitamos isso. Mas acho que o Brasileirão é importante também. E logo aos 2 minutinhos de partida, o recuperado de lesão Piquerez ajeitou o cruzamento do Giai para o Maurício, que encontrou o Facundo Torres na entrada da área. Golaço no Allianz Parque, o 8º do uruguaio com a camisa do Verdão. Com o cria Luigi também entre os titulares na vaga do machucado Felipe Anderson, o Palmeiras dava toda a pinta de que faria o segundo ainda na primeira etapa. Mas foi o Grêmio quem quase balançou a rede nessa ótima jogada do argentino Pavon, defesaça do Everton. O Verdão chegou a ter 73% de posse de bola no jogo e pressionou demais para aumentar a vantagem no placar. Só que ficou nisso aí mesmo, 1-0 Palmeiras, apesar da chance claríssima perdida pelo Grêmio no último lance, no gramado do Allianz Parque. Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Essa vitória aqui no Allianz foi a 3ª seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desse ano. A equipe soma agora 32 pontos na competição e vai cheinha de moral para pegar o Corinthians na próxima quarta-feira. Preparar esse jogo, que vai ser um jogo difícil, mas o mais importante para nós é manter essa sequência de jogo, de ter uma regularidade, né, que a nossa intenção é sempre isso. Às vezes o excesso de confiança dentro do próprio jogo, não, está fácil, está bom, vamos tocar mais uma vez a bola e toque. E não rompemos linhas, não somos agressivos no sentido de finalizar, chutar, ganhar escanteio, ganhar uma falta, fazer golo. Aceleramos mais na segunda parte, mas mesmo assim não conseguimos fazer um segundo golo para nos dar um bocadinho de tranquilidade e no último segundo de jogo podíamos ter sofrido um empate. E não sofremos, mas podíamos ter sofrido. Tá aí. É o Palmeiras que mesmo não jogando futebol brilhante, mesmo não enchendo os olhos do torcedor, que é um dos mais exigentes do torcedor palmeirense, o Palmeiras está pontuando e brigando até por pontos perdidos, como bem lembrou o Alex, né? Pela liderança do campeonato. E o Palmeiras está numa reconstrução. A maior de todas desde a chegada do Abel. E mesmo na reconstrução, o que oscila, o que chama atenção, você oscila em termos de exibição, em termos de apresentação, mas em termos de pontuação e de competições, não.
Qual que é o segredo desse Palmeiras? O Palmeiras chega forte para o clássico contra o Corinthians em função desse resultado? Porque ontem o jogo, na verdade, né, fez 1-0 contra o Grêmio. O jogo teve 15, 20 minutos, depois acabou. Não teve mais jogo. O Palmeiras cozinhou, foi lá, o Grêmio também não tinha muita força. Conseguiu umas 2 ou 3 escapadas. Numa delas, o Everton fez uma grande defesa e precisamos ser justos, tá? O Everton, quando falha, todo mundo mete o pau, fala que tá velho, acabou. Não, muita gente, só você abrir aí redes sociais, tudo. Não precisa não. O Everton, ó, o Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Erra como todos. Baita do goleiro. E é vencedor como poucos. Então, o Everton, ó, salvou o Palmeiras. E o próprio Abel falou na coletiva. Ele comemorou como um gol, porque foi uma defesaça, ó, cara a cara. Ele abriu o braço e defendeu. Ele cresce pra cima do jogador. Não é que bateu né? nele, ele fez por fazer a defesa. Defesaça, velho. Defesaça, né? E o Palmeiras tem bons jogadores, né, Capriotti? Por mais que a gente não tenha um esquadrão, tecnicamente todos sabem que o Flamengo, por exemplo, é um time com mais qualidade, mas o Palmeiras acaba tendo uma força, uma competitividade. É um time organizado, né? Organização, exatamente. O Palmeiras é um time pragmático, né, Alex? Exato. É um time que tem a mentalidade do Abel Ferreira incutido ali nos jogadores. Não dá espetáculo, não adianta esperar o espetáculo desse time do Palmeiras. Não é academia. O Palmeiras não é academia. Não vai ter a terceira academia, mas vai ser um time sempre muito competitivo. Aquele time que você não espera nada, vai lá, ganha um jogo de 1-0, não sofre sustos. Né? Então, esse é o time do Palmeiras que o torcedor vai se acostumar. Não adianta achar que vai chegar medalhão contratado pela Leila Pereira, não vai contratar medalhão. Esse é o nível do time do Palmeiras, que é a cara do treinador. O craque do time é o treinador, é o Abel Ferreira. É ele que faz esse time jogar de uma maneira ou de outra e é ele que está comandando essa renovação agora de elenco do Palmeiras. Está nas mãos dele isso. Percebe que quando o elogio é merecido, o Abel recebe elogio, não só de todos aqui da Gazeta, mas como de toda a imprensa. Esse é o nosso papel. Então, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. E antes da gente mergulhar em cima de Corinthians e Palmeiras, já com quem é melhor e tudo, com as declarações visando o derby, a Michele falou a respeito de uma notícia que estava agitando aí as redes sociais do Palmeiras, tá? Só que antes de até falar disso, a gente, só para não perder o time aqui, falando dos elogios ao Abel, o Abel ontem, de novo, chutando o microfone da imprensa. Nós não temos essa imagem, você deve ter visto aí em redes sociais. O detentor dos direitos, aqui a gente respeita os contratos, a gente não mostra aquilo que não nos é fornecido de forma legal, tá? Então a gente não pode mostrar para você, mas está em todas as redes sociais. O Abel vai lá e dá um chute no microfone da Rede Globo de televisão, onde existem profissionais trabalhando. Né? E é caro aquele microfone. Independente do preço, né? Independente do preço, porque para o Palmeiras 20 mil, 30 mil não é nada, para o Abel muito menos. Né? O problema é o respeito com os profissionais. É a mensagem que passa. O mesmo respeito que o Abel pede com a gente exige. A gente não pede, a gente exige que você tenha. Não a postura que você teve com o cinegrafista que estava trabalhando, ganhando o pão dele para a família lá no Mineirão, quando você empurra um profissional, quando mais uma vez você chuta o microfone. Você tem que respeitar, Abel. Você merece todos os elogios. Agora não passe do ponto. E quando passar do ponto, a crítica virá. E não só minha. Eu acho que é lamentável a postura. O Palmeiras, que já pediu, né, muitas vezes, várias críticas à imprensa defendendo o Abel, deveria ter se manifestado. Palmeiras, que preza pela sua grandeza e que é realmente gigante, deveria ter se manifestado lamentavelmente, se desculpando com a atitude que não cabe do senhor Abel Ferreira em respeitar detentores de direito. Ali ninguém está de bico, ali está todo mundo trabalhando e divulgando o trabalho do Abel. E esses chiliques dele são acima do limite, sabe? Ele é muito chiliquento no banco, o árbitro erra um lateral, ele parece que, sabe, foi assaltado, assim, é um negócio muito exagerado, é desproporcional o que acontece num erro de arbitragem com a cara dele de ódio quando a câmera focaliza, não é por isso. O jeito que ele faz, ele xinga, não sei o quê. Então chuta, deixa copinho de água na frente, quando ele tiver vontade de chutar alguma coisa, chuta o copo. Mas ou uma bigorna, pode deixar uma bigorna. É isso. A Michele tá com a resposta do Palmeiras, porque hoje causou uma estranheza. O perfil do Palmeiras estava todo em inglês. Aí, obviamente, jornalisticamente, a gente falou, bom, vamos entrar em contato com o Palmeiras para a gente saber o porquê está acontecendo. Em meio a isso, tenta ligar para o Palmeiras, assessoria e tal, a nossa equipe descobre, aí no Instagram, uma declaração
do Gabriel Jesus, que está no Arsenal, né? E também lá no... Olha lá, aqui tá vendo postagem do Palmeiras, tudo em inglês, olha lá. Não é postagem, é o perfil, né? É o perfil do Palmeiras, tá tudo em inglês, né? Em inglês, mas Palmeiras em perfil em inglês. Aí, lá na Inglaterra, Gabriel Jesus, identificado com o torcedor palmeirense, olha a postagem que a esposa dele faz no Instagram dela, referente ao Gabriel Jesus, no momento que o Palmeiras está atrás de reforços. Se liga na tela. Que é isso aí nesse cabelo, Gabriel? Novo estilo. Você na grama ali. Gabriel Jesus, cabelo verde, né? Postagem em inglês, Arsenal da Inglaterra, Palmeiras atrás de reforços. A gente começa a tentar montar um quebra-cabeças, faz parte. A notícia a gente vai apurando por aí. A gente descobriu o Carlos Alberto Silva dentro de um porta-mala mais ou menos dessa forma, né, Capri? É mais ou menos por aí, juntando as peças. E agora vem uma resposta do Palmeiras, o que significa essa... Vem uma resposta oficial aqui, nosso Lucas Passoli mandou, é o seguinte: é uma iniciativa do Departamento de Marketing com intuito de internacionalizar a marca Palmeiras. Então, eles estão buscando uma internacionalização da marca Palmeiras, já que estiveram agora nesse Mundial de Clubes também, para deixar o clube mais conhecido mundialmente. É esforço inútil, né? Eu só sei o seguinte, assim, né? Cairia bem Gabriel Jesus no Palmeiras? Tem que jogar bola, ganhar título internacional, ganhar mundial, sabe? Aí sim, aí você bota em inglês. Hoje o Chico tá dando se show, quiser. Aliás, não, é verdade. Calma, Chico, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras. Pronto. Isso é uma coisa que, sabe? E tem uma informação de bastidor aí, de mercado da bola, que o Palmeiras estaria lutando contra o Brighton da própria Inglaterra pelo empréstimo do Gabriel Jesus, que é do Arsenal. E o Arsenal só toparia vender o Gabriel Jesus. Então aí pega, porque é muito caro. O Gabriel Jesus tem um valor assim muito grande, muito caro alto. Quanto, Alex? Porque o jogador, esse é um cara que resolve um problema do Palmeiras crônico. Falta de gols já há bastante tempo, né? Um centroavante que o Palmeiras... Ele ao lado do Vitor Roque Roque seria uma grande dupla, né? E uma postagem dessa... O caro aí é subjetivo, né? Porque vai resolver um monte de problema pro Palmeiras. Até porque o Palmeiras tem dinheiro, não tem? Claro. Ao invés de ficar gastando em jogar aposta... Vendeu 1 bilhão, né? Gastam no Gabriel Jesus. O Flamengo perdeu o Gerson, Carrascal... E o espanhol lá que joga muita bola. Aí coloca o lateral direito lá, o... Emerson Royal. Isso é contratação. Jorginho. Isso é contratação, Jorginho. Quando pega a aposta, gasta uma grana em aposta, não dá, meu. Tá certo. O Miller está coberto de razão e jornalisticamente é isso. A gente foi atrás da informação oficial, Lucas Passoli, né, jornalista, foi lá, perguntou ao Palmeiras respondeu. Agora é sintomático. O Gabriel Jesus, a esposa dele, quiseram tirar uma onda com essa situação ou não, apareceu com cabelo verde no momento que o Palmeiras está contratando jogadores e nem precisa dizer o quanto o Gabriel Jesus é ligado ao Palmeiras. Agora, o Chile está me avisando que o Zé Paz vai apresentar o derby de quarta-feira. Vai apresentar para você o derby. E quem vai chamar essa reportagem e vai dar um pitaco é Roberto Avalone, porque você viu Corinthians e Palmeiras, muitas vezes, histórias não faltam. O Zé Paz está à sua disposição esperando. Alô, Avalone. Muito bem, Garrafa. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O maior clássico do planeta, e não é só em São Paulo, não. É do mundo inteiro. Corinthians e Palmeiras, eu prefiro Palmeiras e Corinthians, melhor. Ah, mas o jogo é Itaquera. Não tem problema. É Palmeiras e Corinthians. Pela ordem. Porque aqui tem comando. Então, se aqui tem comando, eu escolho para que lado vai Palmeiras, para que lado vai Corinthians. Fica quieto, Paulo Sérgio. Chicos, espera um pouquinho. José Paz, segura. É só pesquisar. Você não tem Google? Na minha época não tinha no Jornal da Tarde. Então hoje você tem o Google. Então entre no Google e pesquise. Quem ganhou mais? Palmeiras ou Corinthians? Quem tem mais títulos quando os dois se enfrentam em decisões? Quietinho, Paulo Sérgio. É o Palestra! Então sempre o Palestra é favorito. Sempre o Palmeiras é melhor. E se o Corinthians ganha de vez em quando, pra mim é zebra! Exclamação. José Paz, fale um pouquinho mais a respeito do grande favorito contra o time de Itaquera. Se liga na... Se
tem Corinthians e Palmeiras em campo, pode ter certeza que tem muita, mas muita história mesmo envolvida. O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil será o 24º duelo entre as duas equipes em um mata-mata de torneio eliminatório. Até aqui, são 13 classificações do Verdão contra 10 do Timão. O momento dos dois rivais é completamente diferente. Enquanto o Palmeiras vem da disputa do Mundial de Clubes da FIFA, de um período de quase 5 anos com o mesmo treinador e conquistando vários troféus ao longo das últimas temporadas, inclusive com somas importantes aí sendo colocadas em muitas contratações, o Timão, é bem verdade, vem de um título paulista em cima exatamente do Palmeiras, mas de dias complicados tanto na parte política quanto na parte do campo-bola. O técnico recém-chegado e o principal jogador não têm falado, não literalmente, a mesma língua. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Apesar das glórias recentes, a diretoria do Verdão e o técnico Abel Ferreira têm promovido uma grande renovação no elenco. Isso tem acontecido também porque as críticas por parte de alguns torcedores têm sido bastante duras em relação ao desempenho do time. É trabalhar, é não estar satisfeito nunca. É ter que estar sempre a provar a mim mesmo que não sou bom o suficiente. E quando eu não penso assim, vocês me ajudam. Quando eu não consigo pensar assim, vocês próprios me ajudam. Tem que ir embora, não presta, acabou o ciclo, está ultrapassado, faz sempre a mesma coisa. O duelo entre quem de fato é campeão e o campeão dos campeões vai sacudir a Copa do Brasil e só um deles vai seguir adiante na busca por mais um título. Não adianta, você sabe quando tem Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, como gosta o Avalone, é algo diferente. E será na quarta-feira, o jogo lá em Itaquera. Mas Corinthians e Palmeiras começa agora no Mesa Redonda, no Quem é Melhor. Põe na tela, Chile. Não quero conversa. O Everton ou o Hugo Souza. Que defesa do Everton, hein? Mas e o Hugo? Não fica atrás. Eu começo com Paulo Sérgio. Hugo Souza. Hugo Souza, Alex Miller. Claro que é o Everton. Por que claro? Porque é um jogador já pronto, mostrou tudo e o Hugo Souza está crescendo. O Hugo Souza pode ficar melhor que o Everton, mas ainda é o Everton. Ricardo Capriotti, pra você. O momento, né? Claro. O momento, né? O momento pra mim é do Hugo Souza. Hugo Souza, 2 votos. Olha o Corinthians. O clássico começa. Chico Lang, pra você. Chico Lang, Corinthians com Hugo ou Palmeiras com Everton? Quem você escala no seu time? Hugo, lógico. Nossa, me surpreendeu com a sua resposta. Achei que seria Everton, mas enfim. Hugo, então temos 3 pro Hugo, 1 pro Everton. Eu quero o jogador. Miller, Hugo ou Everton, no quem é melhor? O Everton. O Everton. Boa, Xará. Michele Janela, você empata ou você dá vitória ao Hugo? Pra mim é o futuro goleiro da seleção, Hugo Souza. Boa. Hugo Souza. Eu vou com Hugo, dá 1-0 Corinthians. Vai, Corinthians. A Fiel vai à loucura, Corinthians 1-0. Mateuzinho e Giai, eu começo agora com Chico Lang, com toda a sua isenção. Mateuzinho ou Giai? Quem é melhor, Chico? Mateuzinho, que aliás pode ir pro Besiktas. Não, a questão não é pra onde ele vai, quem é o melhor. O senhor pare de querer justificar o seu voto. Mateuzinho. Tá bom, Mateuzinho. Tudo bem. Miller. Giai. Giai, Michele Janela. Giai. Giai. Paulo Sérgio. É difícil aí. É difícil. Mas eu vou para dar um ânimo pra ele, Mateuzinho. Mateuzinho, então temos 2 votos, Dá ânimo pra Mateuzinho. ele. 2 Mateuzinho, 2 Giai. Vai 2 Giai, né? Alex Miller. Por pouco, mas é o Giai. Por pouco. 3-2 pro Giai. Capriotti. Aí é no Photoshop. Giai. Giai. Tá 3-2 pro Giai, é isso? Não. 4-2. Eu votei no Giai. Então já deu, eu vou de Giai também, já deu. O Palmeiras empata, é gol do Palmeiras, Chico Lang. Corinthians 1, Palmeiras também 1. Próximo embate. Aí é brincadeira, né? Vamos ganhar tempo, Cacau ou Gustavo Gomes? Vota no Gustavo Gomes. Né? Vamos avançar ou não, Chico Lang? Cacau ou Gustavo Gomes? No momento,
Kaká. Chicão, brincadeira, é Gustavo Gomes. Ou seja, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6-1 pro Gustavo Gomes. Chico Lang botou surpreendentemente no Kaká. É gol do Palmeiras. Palmeiras na virada no Corinthians, Gustavo Henrique e Bruno Fux. Eu começo com Michele Gianella. Vai. Eu vou no Bruno. Bruno Fux. É filho do Argel Fux, né? Não, sobrinho. Sobrinho? Sobrinho. Da família Fux. Então, Bruno Fux. Gustavo Henrique ou Fux? Miller? Fux. Fux. 2-0. Chico Lang. Gustavo Henrique. Tô sentindo que você tá um pouco tendencioso. Não tô tendencioso. Então 2-1 pro Fux. Capriotti. Momento, Fux. Fux, 3-1. Alex Miller. Eu voto na melhor contratação do Palmeiras em 2025, Bruno Fux. Bruno Fux. Paulo Sérgio. Vai de goleada? Não. Não, porque eu gosto do Gustavo Henrique, eu gosto dele. É um cara em gosto. forma. Gosto dele. Um cara em forma pode render muito pra essa defesa do Corinthians, porque eu gosto. Eu vou de Gustavo Henrique e o placar fica... Como é que fica? 4-3 pro Fux. Alô, Chico, é gol do Palmeiras. Palmeiras vira pra cima do Corinthians. Vira bonito, 3-1, Palmeiras na frente. Matheus Bidu Ganha tempo, e Piquerez. A gente pode avançar e aí acho que vai de unanimidade, né, Chico? Ganha tempo. Vamos de unanimidade, Chico, Matheus Bidu e Piquerez. Chico Lang, por gentileza. Eu não vou votar. Se absteve, mas deu Piquerez de forma unânime. Esse é o melhor voto. Foi o mais favorável ao Foi Palmeiras. consciente, Chico. 4-1 Palmeiras. É toda essa diferença? Eu quero saber de você. Vai interagindo com a gente também. Raniele Aníbal Moreno. Começo com Paulo Sérgio. Raniele. Raniele. Alex Miller. Aníbal Moreno, fácil. Aníbal Moreno, fácil. Capriotti. Moreno. Moreno, por que Moreno, Capri? O Moreno tem mais qualidade técnica do que o Raniel. Já teve até um momento melhor, mas já. É 2-1 pro Moreno. Chico Lang, você empata a peleja ou dessa vez você vai de Moreno? Guerreiro Ranieri. Guerreiro Ranieri, tá certo. 2-2 empatado. Miller, você desempata pra que lado? Moreno. Moreno, Palmeiras na frente, Michele. Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, garrafa, Aníbal Moreno, é gol do Palmeiras, Chico Lang. Tá mais ou menos o seu placar, 5-1. Tá de goleada, você concorda em casa na tela. Martínez e Lucas Evangelista. Bom embate, eu começo com o Paulo. Martínez, né? Martínez? O senhor tá querendo induzir o meu dá, voto? hein? Martínez, um voto. Alex Miller. O Evangelista está começando agora, 2 jogos titular, vai começar a construir agora. Não deu nem para ter um embasamento. Então, nesse aí eu vou no Martínez. Martínez. Capri? Martínez. Chico Lang, agora você vota no Evangelista. Não, Martínez. Martínez. pela produtividade que ele Mas vem ele é bom mostrando. jogador, Evangelista, hein? Sim. Miller. É bom jogador. Por conta disso que o Xará falou, Martínez. Martínez, Michele. Martínez também. Martínez, garrafa. Martínez é gol do Corinthians. Olha o Corinthians. O Corinthians vai encostando agora. Aí também não dá. Quem que foi? Eu nem começou a Aí não votação. precisa nem votar, Os caras querem me agredir. Não precisa nem votar, é Nós isso? temos 2 Chico Lang na Vai, verdade. Garro e Maurício. Podemos seguir com Garro? Agora Garro. Lógico. É unânime. Deu Garro. Tá, O Corinthians vai encostando. 5-3 o próximo embate. Eu quero ver Carrídio e Facundo Torres, né? São posições um pouco diferentes, mas para bater em termos de escalação, quem pode ser mais útil? Carrídio ou Facundo Torres, Paulo? Carrídio. Alex Miller. Olha o tempo, Alex. Facundo. Capriotti. Carrídio. Chico. Carrídio. O Chico me surpreende com os votos dele. Miller. Carrídio. O Corinthians encosta. É a cara do Corinthians, Chico Lang. 5 Palmeiras, 4 Corinthians. Memphis e Luigi. Vejam bem, é o momento. Mas aí podemos avançar, né? O Corinthians empata, é gol do Corinthians. Olha o que é um Corinthians e Palmeiras. Yuri Alberto e o Tigrinho. Começo com Michele Gianella. Yuri Alberto, Miller. Yuri, Chico Lang vai ficar por último. Capriotti. O Vitor Roque pode ser o que o Yuri Alberto é hoje, mas ainda não é, o Yuri Alberto. Alex Miller. Vitor Roque. Alex Miller. Vitor Roque. Paulo Sérgio. Se ele aguentar a pressão. Paulo Sérgio, olha o tempo. Yuri, garrafa Yuri, é ponto do Corinthians, virada corintiana. Eu não votei. Virada corintiana. Voto do Chico vale 10. Desculpa.
Desculpa, eu não notei. Você tem peso 5, vai, Chico. Desculpe, Chico Lang. Yuri Alberto. Nossa. Tá certo. É gol do Corinthians. O Corinthians passa à frente no finalzinho do jogo. Dorival e Abel Ferreira. Ganha tempo, Momento. Michele Gianella, Abel ou Dorival? Aí não dá. Vou Abel Ferreira, né? Abel Ferreira. Miller. Abel. Chico Lang eu deixo ele por último. Capriotti. Abel Ferreira. Nessa aí não precisa o Chico deixar por último. Dorival já Chico. teve um bom momento, não tá legal. Valone. Abel Ferreira! Exclamação. Tá certo, Alex Miller vai com a Valone? Eu já tenho uma dúvida maior, mas acho que eu vou com o Abel Ferreira. Abel, também. Paulo Sérgio. Abel, Garrafa, Abel. Chico Lang. Quem é melhor nesse momento, Dorival ou Abel? Eu preciso votar. Melhor não. É ponto do Palmeiras, viu? Quem é melhor termina empatado. Gente, olha só o que vai ser Corinthians e Palmeiras no pique. Quem vence quarta-feira, Michele? E o árbitro? Dá o Palmeiras. Palmeiras, Miller. Palmeiras. Chico por último. Capriotti. No confronto da quarta, empate, o Palmeiras vai se classificar. Confronto da quarta. Vamos lá, Alex. Empate. Paulo. Corinthians, 2-1. Garrafa, Corinthians. Chico. Corinthians 3-0. 3-0, tá aí, ó. Comparação, Abel Ferreira e Dorival em 6 jogos, 2 vitórias, vocês falam, deu Abel, ó. 2 vitórias, né, pro Abel Ferreira, 3 vitórias pro Dorival e 1 empate. E o Dorival Júnior eliminou o Abel Ferreira da Copa do Brasil em 2023 com o São Paulo. Nos confrontos, veja como é o futebol. Dorival melhor que o Abel. Um intervalo comercial, a gente volta já. De volta, Michele Gianella com a arquibancada virtual, presentes em enquete. Enquete deu que o Palmeiras ganha o clássico com 50% dos votos. Bora para nossa arquibancada virtual, vamos ver quem participou aí, algumas das pessoas que participaram do Mesa Redonda. Bruno Jardim, se o técnico do Santos, se o técnico do Santos não fixar uma escalação, vai cair. Próximo, o professor Flávio de Deus, obrigado, um abraço. Mais um, quem está aqui é o Paulinho Cunha, assistindo o nosso programa São Paulino na área. E tem também o Renato José Girnos, ligadinho no Mesa Redonda. Ganhadores, camiseta tamanho G do esporte, obrigada a ombro, vai para o Marcos Vinícius Massucati Martins. E a camiseta do Bayer Leverkusen vai para o Rafael Vinger. Uma semana para todos vocês retirarem um presente aqui na TV Gazeta. Garrafa. Tá certo. Boa noite, Miller. Boa noite, Chico, Alex, Paulo Sérgio, Capriotti, obrigado pela visita. Lembrando que o Flamengo venceu por 1-0 e agora assume de forma definitiva, nesse momento, a liderança do campeonato. Continue lá na Band, estamos sempre na sua sintonia, Capri. Garrafa, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, uma honra. E foi muito bom rever tantos amigos. Obrigado. Tá certo, tá sempre convidado. Deixando também um abraço aqui ao Mauro Segura, né, ao Fábio Ruza, que vieram aqui para o casamento do Felipe Garrafa e da Giovana de Boer Garrafa. Parabéns ao casal dos noivos, muita felicidade. E obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que a Michele amanhã volta com todo o nosso time no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Não é isso, Michele? É isso aí, até amanhã às 6 horas. Um bom final de domingo e uma semana espetacular para vocês. Tchau. Tchau.